Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje é um dia especial, como vocês podem ver, a gente está com um cenário diferente. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Super Sellers Cast, onde a gente vai estar trabalhando aí diversos temas relacionados ao e-commerce e nesse primeiro episódio eu trouxe meu amigo Rodrigo, ele é o fundador da DRE Contábil, é uma contabilidade que é especializada em e-commerce e por favor, se apresente aqui pra gente. Obrigado, Dani. Eu que agradeço o convite aí. A gente vai falar de diversas dores aí do seller aí no mercado de e-commerce ou loja virtual. Vamos desbravar a contabilidade, simplificar o dia a dia da contabilidade aí pro seller aí que tem muitas dúvidas. Isso aí. Cara, conta um pouquinho pra gente, da onde que surgiu a ideia? Lógico, você é formado em contador, mas eu vi que você nichou bem assim na questão de e-commerce, né? De Sim. onde saiu essa ideia? Cara, eu comecei o escritório em 2014, né? Comecei com apenas 3 clientes, trabalhando de casa mesmo, ali na raça, como qualquer empreendedor aí, né? O pessoal acha que o contador não é empresário, mas também é, gente. O conto sofre também, só que é um segmento diferente, mas a gente acaba ralando muito no começo, né? E lá no final de 2018, tinha um amigo, tinha um canal no YouTube, ele começou a divulgar que estava vendendo lá no Mercado Livre, estava dando certo. E o pessoal começou a comentar de contadores nessa época. E ele começou a indicar a gente. Então a gente começou a pegar clientes naquela época desse nicho. Na época a gente era multinicho, né? E em 2020, né, surgiu a pandemia. E aí bombou o e-commerce, né? Principalmente o marketplace no Brasil, né? Mercado Livre, né? 400% de crescimento naquele ano. E a Exato. gente foi nichando, e hoje somos escritório homologado e certificado pelo Mercado Livre e atendemos só e-commerce em nível nacional. Hoje estamos em 19 estados e queremos atingir os 27 aí, né? Caramba, vocês atuam em vários estados. Vários. Hoje, nosso 50% dos nossos clientes estão no estado de São Paulo e demais estados. Sudeste inteiro, Centro-Oeste, Sul. Então, a gente já está realmente em uma contabilidade de nível nacional, porque exige, né? A diferença do escritório de contabilidade que é nichado ou não é essa. A contabilidade que se propõe a atender o e-commerce, ela atende a nível nacional. Então, essa é a diferença. A gente estuda a legislação em todos os estados, né? Muito bom, muito bom. E isso realmente é muito interessante, né, cara? Porque eu comecei também assim dessa forma, né? Eu comecei de um quarto da minha casa e conforme o negócio foi evoluindo, eu acho que assim, logo de início, assim, pro empreendedor que está começando, o cara tem que estar muito focado em vendas, né? Ele primeiro começar a vender para depois entrar um oxigênio e aí, no segunda etapa, assim, não é que ele ignorou a contabilidade, mas eu acho que a primeira preocupação do empreendedor é fazer o negócio prosperar e aí, no segundo momento, não vai ter como fugir da questão contábil, da gestão e de todos os outros assuntos aí que envolvem também a contabilidade. Como é que um cara começa do zero hoje? Se é possível, assim, ainda precisa de um capital mínimo ou eu posso começar com o meu próprio CPF? Ó, quero validar um negócio primeiro, eu vou começar no meu CPF. Tô falando isso aqui nos marketplaces, tá? Qual é a sua visão, assim? Tipo, se mudou ou sempre foi de um jeito? Antigamente, né, antes do Mercado Livre profissionalizar mesmo, eu falo mais do Mercado Livre que é a principal plataforma, a gente sabe que todas hoje estão profissionalizando, né? Antigamente você podia, né, vender no CPF, ainda pode, mas hoje eu não vejo mais vantagem de começar com CPF, entendeu? Por quê? A gente acaba tendo algumas dificuldades ali de vendas, de performance na própria plataforma, às vezes não libera, por exemplo, o envios, não libera o full, então você acaba se limitando. E hoje tem o mecanismo da constituição do MEI, que eu acho que é muito interessante, é bem barato. Qualquer pessoa consegue abrir um MEI ali direto no portal do MEI. Então, eu daria a dica de iniciar já como um microempreendedor individual, porque é uma modalidade CNPJ bem simplificada e ele já consegue ter todos os benefícios de uma empresa normal ali dentro da plataforma. Interessante. Igual você falou, tem alguns marketplaces ainda que, assim, eu acho que não é ideal, mas eles ainda permitem que você entre com o CPF, né? Eu acho que a Amazon e o Mercado Livre são os únicos que ainda Isso, abrem essa exceção. a Shopee parece também. Ainda A dá Shopee também. também dá. Então ainda tem essa brecha, mas assim, Não o MEI é recomendo. bem fácil abrir, então melhor MEI mesmo. E você ainda vai contribuir com a Previdência ali, acontecer alguma coisa, você tem essa proteção previdenciária também, que o MEI tipo, faz essa cobertura. Então é interessante o MEI, gente. Então, Tá. assim, não vai para outra que CPF, porque se você começar a vender muito no CPF, o que acontece? Pode cair na tabela progressiva do imposto de renda. E aí 27,5% pode chegar. Então, Ah, isso é uma coisa interessante. Muita gente começa no CPF justamente para fugir do achando que não paga imposto. imposto, mas não existe. Tipo, é muito possível que ele seja
assim, a Receita pegue ele. Existe a probabilidade, porque a isenção em média 28 mil ano. Então, o cara vendeu 60 mil em um ano, ele já teria que ter recolhimento do imposto de renda da pessoa física. O que ultrapassou dos 28 mil, ele Isso é paga tributado imposto. normal, cai na tabela. Então, muitas pessoas não sabem disso e correm esse risco, entendeu? Entendi. Ah, isso é super importante saber, porque muita gente fala assim, não, começa ali para validar o negócio, mal sabe ele que possivelmente ele vai estar pagando mais imposto do que se ele fizesse bem logo de cara. Muito mais, né? A gente está falando na primeira faixa do Simples, 4%, né? 4 para chegar a 27, imagina a diferença. É verdade, não faz sentido nenhum mesmo. E fora que você falou que tem outros benefícios, o cara pode usar, por exemplo, no Mercado Livre, ele tem acesso a algumas A malha logística, a malha né? logística do Mercado Livre. Ele pode entrar. Tem meio que já entra no full, mas a gente fala, não faz essa loucura, já desenquadra. Você sabe, Já né? desenquadra. O full ele estoura rapidinho o faturamento, né? Porque o MEI ele tem um limite de faturamento, as pessoas também não respeitam. Ou seja, 81 mil por ano, um dozeavos mês, 6.750 por mês. Então, se você está vendendo 800, 10 mil por mês, 15 mil por mês no MEI, é recomendado já desenquadrar para não ter a fiscalização por excesso de receita. Cara, entendi. Eles Isso é cobram. interessante. E eu acho que pouca gente aborda esse assunto. Você falou que o limite da MEI é. 81 mil por ano, 6.750 mês. Mas, por exemplo, se eu vender 20 mil no mês, não passou os 81 mil no ano. Até aí tem algum problema ou não? Já peguei casos da Cefaz bloquear e multar e cobrar retroativo porque o cara vendeu 20 mil no mês. Porque ela entende que você não é mais MEI. MEI não vende 20 mil por mês. MEI já está clara a regra. Então é 6.750 por mês, limitado a 20%, 800 nesse caso. Então até 800 eles deixam você ali trabalhar. Passou desse valor, já começa a ter o risco de ser fiscalizado. A gente tem casos reais no escritório de multas de MEI que tomaram por excesso de receita. E não é aquele excesso tão grande assim, 20 mil, que nem você citou, 30 mil, já foram pegos. Então tem o risco. Não, porque eu acho assim, realmente, se o cara pegar no primeiro mês e bater 100 mil, Aí, não, aí tá na cara que. Mas o cara, interessante que, ainda que o cara não ultrapasse o limite anual, se for que é possível ainda que ele seja pego mesmo. sim, a gente tem cases Ah, lá isso eu não sabia. reais. Muitos meses foram pegos já, principalmente durante a pandemia. Meu, que teve de MEI fiscalizado nesse período, porque MEI tinha aquela história que não pode emitir, não precisa emitir nota fiscal, né? Mas toda vez que envolver uma área logística, hein, transportador, tem que ter nota fiscal. O MEI é obrigado a entregar nota fiscal quando é balcão. Eu chego lá na sua loja, compro um produto, retiro ali no balcão. Aí não tem nota, desde que não existe a nota fiscal também. Aí o MEI fica desobrigado. E o MEI também tem a questão da nota de entrada que ele não respeita. A legislação não está dizendo que ele não tem que ter nota de entrada. Está dizendo que ele está desobrigado a emitir nota de saída em algumas situações. Então tem esse risco Entendi. também. Então, às vezes, o cara é MEI também começa a vender, chega nesses 20 mil de venda com zero de nota fiscal de entrada. E aí? É pego também pela entrada. Então tem dois tipos de fiscalização, saída e entrada. Mas é engraçado, né? Porque se o cara não necessariamente é obrigado a emitir uma nota de saída, se ele não tiver de entrada, tem problema também, né? Tem, porque o MEI tem a obrigação acessória mínima de controlar o inventário da entrada. Tem até no portal do Sebrae mesmo, você consegue pegar um relatório para você controlar todas as suas entradas, suas compras. Então, muitas vezes o seller também, o cara que está empreendendo no começo, não tem essa informação. Então, ele não busca o Sebrae, de repente não busca um escritório que pode orientar ali, pelo menos com o básico, para ele não ter esses riscos. Então, tem isso aí também. É porque você falou, né? O cara começa a vender, depois vamos ver, né? Vamos ver. Vamos Começa a ver. vender aí, daqui a Então, pouco a gente se arruma. Acho que. sim, depois eu dou um jeito, né? Brasileiro, né? Então é normal, a gente sabe que é normal, a gente às vezes na correria não tem tempo de ver essas coisas também, sabe que o dia a dia é corrido, né? É verdade. Mas tem esses riscos aí, tem que pegar final de semana e dar uma olhada nessas questões, né? Não É ficar só verdade. focando na operação e na administração nada, né? Tem Faz essa sentido. questão. E num segundo momento, imagina que então o seller começou a empreender e começou com a MEI. Em alguns, sei lá, em alguns meses a MEI tá para estourar, então ele vai chegar no computador dele e falar, pô, acho que tem que desenquadrar. Qual que é o próximo passo do cara que já tá nesse Nesse nível nível aí? aí, né? Então, o ideal é desenquadrar antes de estourar, tá? Porque você tem como o mecanismo de desenquadrar legalmente antes de estourar o limite, para você não precisar retroagir todo o valor, né? Porque quando você estoura os 20%, você tem que retroagir desde a nota fiscal número 1. Então, por exemplo, eu passei dos 20% e faturei 100 mil, eu vou ter que já pagar imposto sobre 100 mil. Entendi. Com 12 avos. Então, assim, eu faturei 20 no mês, 10 no outro, 15 no outro, então vai tributando conforme as competências, né, os meses, e vai gerar DAS com multa e juros. Então, o ideal é não deixar ultrapassar para não ter esse risco retroativo. Desenquadra antes, e aí a gente fala que é o famoso ME, né? Só que o MEI, na verdade, é ME. Se você observar o cartão do CNPJ, Uhum. o porte dele já é ME.
Aí eu vou falar também depois o que que é uma ME. É uma empresa que fatura até 360 mil por ano. Então, em média, 30 mil por mês é considerado microempresa. E o MEI Certo. está dentro, né? 81 mil por ano. Uhum, uhum. Então, a gente popularmente chama de ME, né? Mas, na verdade, Entendi. vai mudar para o Simples Nacional, vai mudar a tributação normal, porque o MEI é uma subclasse do Simples. Mas nessa questão do cara, imagina que ele vai. É muito importante a questão da precificação também, porque se o cara Isso. precificou como MEI, na hora que ele desenquadra e tem que retroagir e pagar imposto sobre o valor da Aí, primeira nota, provavelmente deve estar tendo prejuízo, né? muitos, sem falar na multa e juros, né? A gente está falando do imposto, mas multa e juros, né? É, não tem jeito. Nessa faixa aí ele vai pagar em torno de 4% de imposto, né? Porque a empresa que fatura até 180 mil por ano paga 4%. É até 180 pra gente. O pessoal confunde muito, fala assim, eu vou pagar 4%. Não é 4%. Você tem que precificar de forma correta. Por quê? Se você faturar até 15 mil por mês, você paga 4%. Se você não faturar, ou seja, faturar mais de 15 mil por mês, você já cai na segunda faixa do Simples. Então tem esse equívoco aí também na precificação. O pessoal acha que é 4% faturando 1 milhão. Ah, não, verdade, faz Não, sentido. Pô, se aí. fosse 4% ia ser uma Isso é maravilha, lindo, né? né? Aí o governo seria uma mãe, né? Isso seria um pai, né? Então tem essa questão também, né? Então vamos lá. Vai, então eu sou uma MEI, eu não estourei, mas eu tô para estourar, então vou lá, Rodrigo, e agora qual que é o próximo passo? A gente vai desenquadrar. Quais são as opções que a gente tem Hoje, né? hoje? Hoje você tem o empresário individual, que já é a natureza jurídica da MEI, ou a sociedade limitada, que hoje é possível com dono só. Antigamente tinha IRERE, né, que tinha que integralizar um capital de 100 salários mínimos, você tinha que aportar esse valor. Eu vou explicar a diferença de um para o outro, tá? O ilimitado é aquele tipo de empresa que confunde os bens da pessoa física, os bens próprios, ou seja, eu tenho lá um problema do judiciário ou um processo trabalhista e não tenho recurso suficiente para quitar esse processo com o meu colaborador lá que processou a empresa. Então ele ganhou 50 mil lá e eu tenho que pagar 50 mil para ele. Minha empresa só tem caixa de 30 mil. O juiz ele pode mandar penhorar os seus bens pessoais nesse caso. Nossa, em qual que é essa modalidade? É a do MEI, a empresária individual, ela tem natureza jurídica ilimitada. Então é Entendi. limitada a todo o capital. Então esse tipo de empresa é um risco para o sócio, né? E qual que é a vantagem pro sócio abrir uma. Assim, se tivesse outra opção, eu não abriria nessa modalidade. Então, só que aí como você começa como MEI, só tem essa opção. Ah, entendi. Então você é forçado a aderir a essa opção. Mas aí, agora você vai profissionalizar, eu vou mudar a minha empresa, você tem a possibilidade de transformar na sociedade limitada. Pode ser com um sócio só, essa já diz a palavra, limitado ao capital da empresa. Ou seja, tudo que tiver de problemas na empresa está limitado ao capital. Mas eu tenho que integralizar esse capital também. Não é só, vou jogar 30 mil de capital, não. Se eu estou falando que minha empresa tem 30 mil de capital, eu tenho que constituir ela como limitada e depositar os 30 mil na conta da pessoa jurídica assim que eu formalizar o processo. Mas esse capital social, quem define é o próprio sócio? O próprio sócio. Se, se ele quiser falar que é 1.000, pode isso ou não? Não tem limite para não. Perfeito. O piso é isso aqui. Para você começar uma empresa, você precisa de, sei lá, 20 mil. Milzão abre. Milzão abre a Milzão empresa abre. hoje e você tem que integralizar e proteger seu patrimônio pessoal. Então é muito fácil você proteger seu patrimônio nesse mecanismo. Então você integraliza ali com R$ 1.000, já está blindado, caracterizou limitada. Aí segue o jogo. Então, no meu caso, que eu era uma MEI, eu tenho que ir para Limitada ME. limitada ME. Porque ME é porte, lembra? Empresa que fatura até 360 mil e EPP empresa que fatura até 4.800.000 por ano, em média 400 mil por mês. E esse desenquadramento é automático? Eu passei do 4 milhões e. Quanto você falou? 4.800. 4.800 eu já mudo para EP, No caso, você fala para empresa de pequeno porte, acima de 360 mil. 360 mil. Isso. Tá, já automaticamente muda? Ou Não. tem que ir o Rodrigo, mano, vou desenquadrando de novo, vamos mudar? Não, aí a gente só vai mudar o porte lá na junta, mas a tributação já começa a tributar como empresa EPP. Não corre o risco de acontecer Não, igual na não tem MEI problema de bloqueio, nada disso, não. Agora o MEI não é automático e o desenquadramento do Simples também não é automático. Aí o próprio contribuinte, no caso o contador, tem que notificar a Receita lá. Porque quando a Receita pega, aí já deu problema. Entendi. Aí você tem que se antecipar. E geralmente, isso aí, é lógico, o empresário tem que saber o que está acontecendo na empresa dele, mas tipo, cara, é uma ajuda muito boa se o contador já chegar Aí e é o papel, avisando. isso é a importância da contabilidade. Lá na DRE a gente tem esse mecanismo, a gente está acompanhando os sellers que faturam mais de 150 mil por mês. Esses a gente já começa a colocar numa lista de estudo para mudar para lucro real futuramente, porque esse cara já está na curva de crescimento. Tem alguns que ficam estagnados, a gente sabe que é padrão ele vender aquele valor, e outros a gente já coloca ali o nosso alerta, porque ele está crescendo e ele já precisa dessa contabilidade mais consultiva, mais próxima aí, porque para mudar de regime tem que ter uma contabilidade realmente preparada, porque muda tudo, gente, muda Entendi. 100% do seu game ali. Precificação, então, você vai ter que rever tudo. Independente se eu for ME,
E esses outros, qual que é? ME? ME limitado, empresário individual limitado. ME, desculpa. Para esses dois modalidades ainda o Simples Nacional Vale. 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 O que diz a lei do Simples Nacional? O Simples Nacional foi constituído em 2006, a Lei Complementar 123, que ela dizia lá, para você ser optante pelo Simples, você tem que ser ME ou EPP. Então, você tem que ser optante pelo porte ME ou pelo porte EPP. Estando nesse critério, você pode aderir ao Simples Nacional. Depois desse critério, você é enquadrado como empresa demais. Demais são empresas que faturam mais de 4.800.000 por ano, e aí você tem lucro presumido ou lucro real. Aí você vai encaixar no 2. Automaticamente você sai do Simples Nacional. Sai automático e você já pode colocar o seu porte como demais. Seja uma empresa do regime periódico de apuração, regime normal, né? Então já muda toda a questão de tributação e porte de empresa. O governo já te enxerga como empresa de médio e grande porte, dependendo do faturamento, né? E a fiscalização é mais próxima do governo quando você já está nesse outro porte? Sim, ele já te vê como grande empresa, então realmente, somente no lucro real, você tem que andar 100% na linha, porque o seu balanço vai para a Receita, sua escrituração fiscal vai para a Receita, tudo em tempo real. Porque o seu imposto é sobre o lucro, né? Então, sobre o lucro, perfeito. Tem que provar que realmente não teve lucro para não pagar imposto. Porque o mecanismo do lucro real é justamente isso. Não teve lucro, não paga imposto. Teve um lucro, paga sobre o lucro. E tudo bem, não dá lucro, quer dizer, tudo bem. Acontece. A ideal é lógico que Sim, todo mundo tenha lucro, mas se eventualmente tiver um prejuízo e se eu conseguir provar para a Receita que teve prejuízo mesmo. Normal, o contador consegue provar através do balancete contábil ali mês a mês, suspende o balancete e estiver apurando. Agora, despesas, custos, e aí a gente, CMV, tudo isso aí a gente vai entrar lá no balancete e apura. Já o lucro presumido é diferente o mecanismo. O lucro presumido ele tributa sobre a presunção. Então, independente de se teve prejuízo ou não, você vai pagar imposto. Então, ele já tem uma presunção definida. O lucro presumido é melhor para quem tem margem muito alta. Eu tenho uma margem muito alta nesse produto. Então, é muito melhor lucro presumido. Por quê? Você vai dar lucro de qualquer jeito. Uhum. Então, dependendo do lucro que der no resultado, é melhor ser presumido que lucro real, porque lucro real a tributação é alta sobre o lucro. Entendi. Mas se eventualmente ele tiver prejuízo, como é que faz? No presumido não tem jeito, vai pagar. Vai pagar. Mesmo com cheque especial no vermelho, você paga imposto. É mais ou menos igual ao Simples Nacional. Isso, é um simples grandão, basicamente isso. A gente costuma brincar que é o simples grandão. Entendi. Cara, pra mim, assim, me parece mais justo o lucro real. É o melhor. É o melhor. Só que você tem que ter uma maturidade, uma gestão financeira na sua empresa, tem que ter uma estrutura já, você vai precisar de um administrativo, ter um financeiro na sua empresa, porque é um regime que exige muitas obrigações acessórias e um acompanhamento temporal ali. Então, se você não tem essa estrutura ainda, não é interessante entrar. Todas as empresas já nascem no regime normal, exceto o MEI, né? O MEI nasce no Simples, na subclasse, classe B, se fosse futebol, né? Uhum. Já o lucro real e presumido é automático em qualquer empresa que abre. Você só adere. Abrir a empresa, eu quero ser lucro real. Beleza, pode ser. Você pode começar já com o lucro real? Normal. Já nasce no regime normal, na verdade. Você só escolhe o presumido real. Qual que é a diferença do presumido e do real? Basicamente, a tributação que é sobre presunção, né, no presumido, e no real é sobre o resultado, e você também tem um limite de faturamento no presumido. Só que a gente está falando de 78 milhões por ano. É uma grana, né? Então dá para trabalhar, Dá pra trabalhar bastante. Dá para comprar bastante mercadoria isso aí. Pô, bem interessante. Voltando um pouco ao assunto da MEI, cara, tinha uns rumores de que o limite ia subir, né, até pouco tempo atrás. Eu não sei em que pé que tá isso daí, se você tá por dentro e não só o limite ia subir, mas também o quanto que o pessoal ia pagar também, né? Acho que faz sentido essa pergunta ou não? Faz, e ia aumentar sim. Inclusive, o que o MEI hoje paga em torno de R$74 ia aumentar também, né? Não foi aprovado ainda. Pode ser que o Congresso aprove e aumente o limite. Porque o limite do Simples, em geral, porque o MEI é uma subclasse do Simples, ele está defasado, na verdade, né? A gente parar para pensar, devia estar o dobro do que é hoje, né? A gente hoje está trabalhando ali naquele limite de 300 mil que o Estado exige. Você sabe que tem a diferença, né? Que o limite estadual e federal, né? Ah, não sabia. É assim, no Simples Nacional, você tem os 4.800.000 para a Receita Federal. Então, quando a gente fala de Estado, é 3.600.000. Então, a gente fica ali naquela linha de 300 mil por mês. Se você passar 300 mil por mês na média, no Estado você já não é considerado simples. Então, você já tributa ICMS, começa a debitar e acreditar. Você já vira um lucro presumido no Estado. Que isso, cara? Tem essa regra também. Então, eu acho que tinha que ser uns 8 milhões, pelo menos, aí, o limite do simples aí, por ano. Porque a inflação, né, ela Sim. foi pesada esse peso. Isso você tá me falando que é do Simples Nacional, né? Isso. E da MEI? Do MEI seria 144 também. 144. E aumentar também o PG DAS lá, o DAS mensal lá ia aumentar também. Entendi.
Mas aí é equiparar. Hoje, a única classe que tem um limite separado é a dos caminhoneiros, em torno de 240 mil por ano. Então, eles têm esse benefício porque tem os custos, né? Óleo, diesel e tudo isso. Então, e eles pagam também uma contribuição maior, mas seria a única classe hoje que tem um benefício de limite maior. Maior entre aspas, né? 240 mil, se for ver, não dá para Sim. pagar muita conta, né? Então, gente, vamos explicar. ME é o porte, o que é uma empresa que é uma microempresa, fatura em torno de 360 mil por ano, 360 ano, 30 mil mês. Então, você tem a opção de ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte fatura 400 mil por mês, 4 menos 800 ano. Isso é limite. Então, como se fosse o tamanho. Qual o tamanho da minha empresa? Ela é uma micro ou uma empresa de pequeno porte? Bom, eu vou começar com a empresa já injetando 300 mil por mês. Tecnicamente, é uma empresa de pequeno porte, já ela tem um capital já alto inicial. Então, eu já consigo abrir ela como EPP. E aí eu vou escolher a natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? Aquela empresária individual, que eu falei no começo, que é aquela questão que mistura os bens do dono e da empresa, que é a natureza ilimitada. E tem a sociedade limitada. A sociedade limitada é aquela que protege o patrimônio e os bens do sócio. Então, eu tenho esses dois tipos de empresas para escolher na abertura. E aí eu já escolho também o porte. Eu posso ser ME ou IPP em ambos os casos. Então, é basicamente isso, entendeu? Como Interessante. ela nasceu, é como se fosse o Estado Civil, né? Eu vou casar em qual regime? Aí você casa lá e você escolhe as opções que tem lá para Entendi. o casamento. Mesma Entendi. coisa. Um cara que é simples nacional, aí ele vai fazer uma compra no fornecedor dele e aí ele fala, ó, mas vai, tipo, eu vou ter que gerar uma ST. Porque geralmente assim, o fornecedor ele manda uma tabela de preço, ah, mas vai ter ST, então vai ter que acrescentar não sei quantos por cento. É certo isso? Quem tem que pagar sou eu mesmo? O fornecedor já tinha colocado a tabela com esse ST? Ou ele não tem nem como fazer isso, porque ele vai variar de empresa para empresa? Vou explicar o que é o mecanismo da ST primeiro, da ST. Como funciona? Antigamente, o governo ele cobrava todo mundo ICMS. Aí o governo falou assim, meu, mas tem que ter muito fiscal, tem que ir em todos os estabelecimentos e um por um fiscalizar. Ele falou, vou criar uma lista de produtos e eu vou dizer que essa lista tem substituição tributária. Ou seja, quem vai recolher o ICMS por toda a cadeia consumidora é o fabricante ou o importador. Então, se eu sou fabricante e eu sou importador e eu tenho um produto que é sujeito à substituição tributária, eu vou recolher ICMS por todo mundo, atacadista, varejista e consumidor final. Mas a alíquota é a mesma para todo mundo? Aí tem um IVA, né, um índice de valor agregado, ajustado. Então, eles fazem um cálculo, mais ou menos médio, de quanto seria consumido desse produto até o consumidor final, quanto seria recolhido ICMS, no caso, até o consumidor final, e aí eles criam uma alíquota. E aí tem um cálculo que adiciona ao ICMS normal. Então, por isso que às vezes o fabricante quer te repassar o ST, porque vai compor o total da nota. O ST é como se fosse o IPI. Então, eu tenho R$ 1.000 mais 200 de ST. Então, a nota vem a 1.200. Só que você também, na hora de vender, não vai pagar mais ICMS. Então, você tem que cadastrar seu produto corretamente. Tem muito seller fazendo errado e pagando ICMS duas vezes. Por quê? Tem Caramba, ST. Então, você paga duas vezes, porque você vai zerar o ICMS no Simples Nacional desses itens. Porque quem paga no importador e o fabricante, entre aspas, né? Então, você não pode recolher de novo na sua venda. Então, lá no seu RP, você tem que cadastrar corretamente o produto. SCF é se eu tô 100.500, simples nacional. mesmo sendo simples. Caramba. Então, você não paga. A gente tem clientes lá que tem todos os itens ST, ele não paga ICMS. Vem zerado o simples dele na questão de ICMS. A gente está falando de 3,5% ao mês de redução. Bom, e pros marketplaces, que é um ramo aí que todo mundo trabalha muito com margem apertada, 3,5% faz É o diferença, né? lucro do cara, né? De Ah, repente. provavelmente, É o às vezes, lucro do pode ser. cara, né? Depende do quanto que ele vende. Eu tenho até um caso bem, né, legal que a gente teve de um cliente aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele a Motopeças, né? Ele estava pagando muito dado. Ele falou, meu, alguma coisa no meu coração está dizendo que está errado esse dado aqui. Vinha 18 mil, 20 mil de dados todo mês. E aí foi indicação de um outro cliente da gente. Primeiro mês a gente reduziu 7 mil dados dele. Porque ele estava cadastrando tudo errado e o contador não fazia a segregação do ICMS-ST para ele. Olha o Mas nesse prejuízo. caso ele era simples nacional? Ou Simples ele... Nacional. Ó, o ST é uma regra fora do Simples, tá? Existem alguns impostos que o Simples paga que não é regra dentro do Simples, é extra simples. Então, Entendi. ST, PIS e COFINS monofásico, a questão do DIFAL, é tudo fora do cálculo do dados do Simples Nacional mensal. Então, são impostos que agregam o custo. Então, tem que Entendi. tomar cuidado e tem que conhecer bem esses impostos. Entendi. E o ST é um Pô, é caso. sensacional. Tem um contador que é parceiro, diminuiu quantos por cento? Ó, de 17 mil no primeiro mês. Ele Que já pagou isso, a cara? consultoria de um ano, praticamente, ali. Ele falou, meu coração estava dizendo que tinha algo errado. Aí depois a gente indicou um monte de gente, ficou feliz, a gente vem fazendo esse trabalho preventivo aí agora, né? E hoje a gente tem Isso é bastante legal, né, cara? ferramentas. Meu, o cliente entra, a gente já faz essa varredura. E se eu te falar que também nos federais também tem redução? Sabia disso?
Tem um mecanismo, um imposto chamado monofásico nos federais, que é o PIS e COFINS. Então, o que acontece? Eu comprei um produto em monofásico. Quem paga o imposto também é o importador e o fabricante. Então, quando chegar na sua empresa, Daniel, você não tem que pagar PIS e COFINS também, porque já foi recolhido anteriormente. Então, a gente está falando de redução de ICMS, PIS e COFINS. Aí a gente está falando de quase 5% de redução de alíquota. Só que Que tem isso, nichos, tá, cara. gente? Não é eu chegar lá e vai mudar tudo, tá? Só É, pro Rodrigo que vai abaixar o. não, a gente tem que fazer uma análise, tá? Não é assim, mas a gente classifica o que não é, e aí você consegue reduzir bastante. E se você der sorte do nicho for 100%, cara, aí já era. Tem um case bem famoso. Você já viu que agora só tem sobremesa nos fast foods, nos fast foods da vida aí, os famosos aí? Hum, Você não vende mais sorvete, né? Você reparou que não vende mais sorvete, é só sobremesa? Por quê? Eles entenderam que se você colocar 51% de leite no sorvete, ele fica monofásico. Sendo assim, não paga PIS e COFINS. Eles economizaram milhões de reais só porque eles modificaram o produto. Então, caramba. chama elisão fiscal. Tem o caso do bombom também, que Do virou bombom, esse eu Apple. vi. Então, Que agora eles colocaram numa embalagem diferente. isso, é isso. É o mesmo mecanismo. E aí você fala, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou simples. Tudo a ver, você também não vai pagar esse imposto. Então, muitos sellers também não sabem desse mecanismo. Cara, isso é uma coisa que realmente faz muita diferença, meu, porque eu acho que, assim, não tô falando mal da classe, mas acho que pouquíssimos contadores fazem esse tipo de estudo, né? Tipo, eu acho que eles estão muito mais preocupados, acho que no volume de cliente, e no final do mês eles vão, pega quando você faturou, gera dado e manda para você. É o básico, né? Faz o básico, né? Virou que meio que uma commodity, assim, né? Isso, então aí a classe às vezes fica meio ali desvalorizada também, né? Então, assim, a gente está procurando mudar também esse mindset, essa cultura que tem no país aí. O contador é só um guardador de livros, né? Na verdade, ele pode ser mais que isso, né? Ele pode ser um consultor te ajudar a reduzir, criar estratégias, etc. Então, o contador ele é o melhor profissional para isso, né? No mercado. Não tem. Tem bons advogados tributaristas, tem, mas o contador, quando ele é especializado, ele é mais forte que o advogado, que é a área dele, né? Ele cuida também, assim, ele tem essa parte tributária, mas eu vejo que o contador também tem uma função importante na gestão, né? Ele, Sim, ele ele é um bom. consegue ajudar o, Sim, controladoria é contador, né? A maioria das controladorias das grandes empresas são contadores são que. contadores. Então, assim, ele tem todo esse know-how e essa expertise, formação profissional dele, né? Porque eu vejo assim, Rodrigo, não sei, cara, qual a sua percepção? Mas assim, o Mercado Livre está tendendo a pôr todo mundo em catálogo, né? Então, assim, antes você via assim, eu tenho. O que que todo mundo fala aí pela internet está bem falado, assim, você tem que ter uma imagem boa, um título com palavras-chave, uma descrição. Mas a partir do momento que todo mundo vira catálogo, o próprio chinês que não sabe nem falar português direito, que importa, ele pode colocar o produto dele no catálogo, porque o produto já está pronto, o anúncio já está turbinado e ele tem preço. Como é que. O que que vai diferenciar os sellers? Eu acho que vai ser muito mais a parte da gestão, como que ele cuida da empresa dele. Essa questão aí de imposto, de como que o contador está te ajudando ou não. Cara, isso aí tipo, determina se você vai ser bem sucedido ou não, eu acho. Sim, sim. É o coração ali, é a precificação do produto, né? Onde você vai ter realmente a competitividade no mercado, né? Porque se você não precifica correto, não está considerando esses impostos que não deveriam estar, e aí você está pagando duas vezes o imposto que já foi pago. Cara, você tá fora do game, você tá ficando fora do game. E o chinês, se ele entrar, ele vai ser um atacadista online, né? Porque tanto faz ele vender 5 caixas para você ou 500 peças no online no dia. Uhum, Então, para ele vai dar no mesmo, vai né? dar na mesma. Ele só vai precificar corretamente e ele tá pegando na fonte. A tendência é o pessoal começar a importar também, né? Porque o fabrico importa, né, cara? É verdade. E vamos falar um pouco sobre isso, cara. Vamos? Eu posso importar? Como é que funciona Pode, isso? pode. Toda empresa já nasce habilitada no radar simplificado lá, os US$ 50.000, né? Que é o radarzinho que a gente fala, né? Só tem que habilitar. E aí você pode importar 50 mil por semestre. Já pode começar a testar. Mas não vai importar do AliExpress, hein? Você já sabe. Você é vendedor, você sabe, né? Senão Isso você. aí, eu conheço muita gente que começou assim, viu, Uhum. cara? O problema é que não tem escala, assim, né? Não tem. Começava a importar, chegou, vai, sei lá, 50 unidades, vendeu em 2 dias, pô, agora tem que importar de novo, vai demorar mais, sei lá, na época demorava mais, hoje parece que Hoje é tá mais bem rápido. rápido, né? Demorava um mês pra chegar, não tem como você escalar uma conta desse jeito, né? Não, ou você profissionaliza, já começa a estudar, né? Hoje tem muito conteúdo de graça na internet, dá para você aprender bastante coisa, ou pegar treinamento com uma pessoa que já está no mercado aí, porque é para você entender como funciona, porque senão você fica se aventurando. O AliExpress é um mercado livre da China, na verdade, é Uhum. para consumidor final, B2C, né? O correto é Alibaba, pelo menos, né? Importar pelo Aham. Alibaba e já começar a trazer um volume. Eu sei que no começo é difícil, mas se já tiver um orçamento, um budget para investir
já no início, seria interessante. E aí importar com aí vai ter a nota de entrada cheia, vai ter tudo. Aí, meu, Resolveu resolveu o muitos problema, problemas, né? né? E preço, né? Não, nesse ponto, cara, eu concordo 100%. Assim, eu acho que nos próximos 5 anos, se não totalmente, vai sobrar praticamente o importador, o fabricante e o marketplace. Assim. Os Sim. pequenos sellers vai ser. Se hoje já está ficando mais difícil, porque tem que estar mais profissionalizado, daqui a 5 anos ainda vai estar mais difícil ainda. É a minha visão, assim. Então eu acho que tem que se preparar para isso. Tipo, hoje não é para alarmar e deixar todo mundo nervoso. Agora, não. Você tem que ter em mente que uma hora você tem que começar a trabalhar com isso e já vai se preparando para isso, né? Sim, não ficar procrastinando, né? Não Exato. vai deixar para amanhã, já vai se movimentando, já vai começando a entender, porque aí você vai se arrepender de não ter feito hoje, né? Porque você vai ter margem, você vai ter nota de entrada, vai estar tudo legalizado. Não tem por que não fazer. Não, aí é só crescimento. Aí entra a questão da tributária, fazer um estudo tributário dos seus produtos, reduzir, usar a elisão fiscal, no caso do sorvete, né? Você usou uma brecha da lei contra ela mesma, então você vai criando esse mecanismo para ser mais competitivo, né? A gente fala, você é lucro real. Lucro real, cara, é para quem tem lucro baixinho, não tem. Uma empresa que trabalha séria no mercado não tem uma margem maior que 5% de lucro líquido ali. E olha lá, hein? Você pega o balanço Petrobras, Cara, dá percentual baixo. é verdade, esses grandes supermercados também, acho que é 1% que os caras É, têm de então, margem. mas aí a gente tá falando de bilhões, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, 1%. Cara, mas isso é uma coisa que eu vejo aqui, pelo menos no Brasil, assim, eles. Muita gente fala de margem de lucro, né? Só para esclarecer certinho, assim, a margem de lucro que o pessoal fala, eu tenho 10% de margem, é sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo? Por exemplo, eu paguei 100, ganhei 10 e minha margem é 10%. Tá certo falar desse jeito? É, a gente tem que, na verdade, de considerar mais contribuição. A mais contribuição ali, depois que você pagou tudo o que sobrou ali, aí você já tem ali um valor para cobrir sua operação. Cobriu sua operação, o que sobra é lucro. Então, Sobra lucro. basicamente isso. Minha de contribuição é X, ela paga tudo depois, sobrou lá 3, 4%, aí isso é lucro líquido. Aí é o lucro que você Sobre o tem. faturamento. Isso, sobre a receita bruta ali. Então, Justo. a precificação tem vários mecanismos, mas esse é o mais comum, né? Uhum, uhum. Então, o pessoal também tem muita dificuldade para precificar. E no simples não é difícil precificar, né? Porque você já tem a previsão do imposto, né? Sim, Então, você já sabe mais ou menos. E sempre precifica com a gordura. Ah, meu imposto está em 6, joga joga 7, 7 ali pra 8. garantir, né? Cara, eu vou vender muito, já coloca logo 10, entendeu? Porque se não tiver que pagar, você Pra não ter tornou como lucro. surpresa. É, Então, e é tão simples você saber a sua alíquota, né? Se você pega o PG-DAS mensal, o contador te manda o PG-DAS e o DAS. Receita bruta e o valor do imposto. Divide o valor do imposto pela receita bruta. Você chega na alíquota. entendi. Meu, é continha de dividir ali, coisa simples na mão. E o seller fica esperando, às vezes, a contabilidade. Me manda aí quanto é que foi. Já Então tá não lá atrás, já precisa. passou, né? Já tá. Então a gente já posta isso no nosso portal também, essas informações. Mas você faz na mão e você às vezes perde esse time de precificar correto e já tá pagando 2, 3 a mais. E não Mas, percebeu. por exemplo, Rodrigo, cara, vai no lucro real. Então imagina que eu vendi lá 1 milhão e eu tive lucro aí, vamos pôr que a gente coloca uma margem apertada, porque é o lucro real isso, né? Então ele vem de lucro saiu sobre 50 mil. Ok. É padrão, então, de quando é lucro real, então você vai pagar uma porcentagem sobre esses 50 mil, certo? É, o, Aí essa porcentagem varia ou não? Ela é fixa? Em média, vai dar 34%, se a gente parar para pensar, porque a gente está falando de RPJ, 15%, contribuição, mais o adicional de imposto de renda, que adiciona mais 10% ainda depois, quando você ultrapassa 20 mil por mês, ou mais de 240 mil por ano, tem um adicional de 10%. Entendi. Então, você, em média, vai dar 34% de encargos sobre o lucro. E vocês dão essa assessoria para a pessoa falar, pô, eu preciso precificar essa caneca que eu comprei por, sei lá, 30 reais, por quanto que eu preciso vender para considerando que vai ter esses 34% de imposto e tal, por quanto que eu preciso vender lá no Mercado Livre? Cara, vocês são especializados em marketplace, sabe que tem a comissão, tem o frete. Essa é uma outra pergunta que eu vou gostar de eu vou fazer para você mais para frente, se o frete vai na nota ou não, porque isso São dúvidas. são dúvidas que, assim, a gente sabe a resposta, mas é bom esclarecer, né? A gente tem planilhas de precificação, meio padrões dessas planilhas, mas tem que customizar dependendo do segmento, porque tem algumas Entendi. variações, às vezes carga base de cálculo reduzida, base dupla, tem a questão de FAO quando você está no regime normal, da venda. A gente depois pode falar também sobre DIFAL mais para frente, mas a gente pode ajudar sim nessa questão de precificação, sim. A gente tem bastante know-how para isso. Isso é legal. Cara, vamos entrar no default. Default, para mim, para eu que sou simples nacional, eu preciso me preocupar com isso ou só quando eu virar Deve. dev? Deve. Então, existem duas modalidades de FAO no nosso país, pela entrada e pela saída. Quando a gente está falando de Simples Nacional, é pela entrada. Então, tudo que eu comprar, somente aqui em São Paulo, paga de FAO.
Então, eu vou lá no Paraná e faço uma compra grande. Eu não me preocupo com o DIFAL. O produto vem para cá importado, vem de lá 4%. A diferença, em média, vai ser 14%. Então, se você fez uma compra de 100 mil, você vai pagar 14 mil de DIFAL. E se você não considerou esse custo, é, você perdeu 14 mil. Então, o que a gente fala? Consulta o contador, verifica se realmente ou qual que é a alíquota de FAO, qual que é a média que ele vai pagar ali o custo. Consulta antes, não fica na pressão do vendedor, vai acabar, não sei o que, não. Já consulta porque você toma um prejuízo. A gente tem alguns casos lá de seller que comprou o produto que a alíquota de CMS aqui em São Paulo era 25%, ele veio a 4%. Ele tem que pagar um default de Caramba. 21% aqui na entrada. Acabou com o lucro dele. Sorte que ele já foi orientado pela gente, está com a gente há muito tempo, ele deixou por escrito lá na mensagem do comprador, vai vir de São Paulo essa mercadoria? O cara simplesmente não respondeu. Mas aí veio do Paraná, mas então teve uma prova que ele perguntou. Então, aí ele teve que rever esse prejuízo aí com o fornecedor, ele abateu em próximas compras. Mas se ele não tivesse feito pelo menos essa pergunta, o cara fala, não, mas você não falou nada. Entendi. Aí isso também é uma boa assessoria por trás, né? Pô, mas que Te- fornecedor. É, Não tem parceria aqui, ele é né? o famoso Miguel, né, cara? Ele é o famoso Você Miguel, não né? perguntou? O cara quer É, saber. ué, tipo assim, mas como era um cliente que está com a gente há muito tempo, ele já sabe da questão de DIFAL. E além do DIFAL, Dani, tem também a questão do ST também na compra interestadual. Ah, verdade. Aí piora a situação, porque pode chegar até 30% em alguns casos. Você tem um produto que tem substituição tributária aqui em São Paulo. Quando ele entrar no nosso estado, tem que recolher ST também. Aí vem ST e DIFAL já na entrada. Aí, se você não tiver considerado tudo isso, cara, você realmente Não pagou para fica. trabalhar. Pagou pra trabalhar. Porque o ST, como funciona? Por ser um imposto estadual, cada estado define se tem ou não. Por exemplo, Santa Catarina não tem ST. Então, mas eu comprei lá, o vendedor falou que lá não tem. Beleza, lá não tem, aqui em São Paulo tem. Você trouxe pra cá. Você vai vender onde? Lá ou aqui? Aqui, então você tem que pagar. Então, tem que tomar cuidado com o conversa com o vendedor também. Não tem, peraí. Consulta a contabilidade. Faz um banco de dados, vai alimentando a planilha com seus itens para saber se vai ter de falso, vai ter ST, porque com o tempo você vai ter também dados importantes dentro da sua operação, né? Não fica nessa amadorismo, não vai consultando o contador, controlando essas questões, né? É importante, Sim, né? super importante, cara. Nesse caso aí você pode matar um negócio Pode quebrar a então. sua empresa, né, meu? Então, se tiver ST, paga. Então, paga na entrada por antecipação tributária. Edital. Edital. Edital não tem como correr em São Paulo, tá, gente? Ativo imobilizado, uso e consumo, revenda paga. No Rio, só paga se for uso e consumo, ativo imobilizado. Revenda não paga. Então, cada estado tem uma regra. Então, tem que observar a regra de cada estado antes de fazer a consulta. Cara, isso é uma vantagem ter De vocês que estão contabilidade em especializada, vários isso. estados aí, porque No vocês. Rio a gente tem uma porrada de clientes. Então, assim, a gente tá com a dor dos caras no dia a dia, essas situações surgem, as situações novas que surgem também, a gente está sempre na vanguarda, porque a gente já tem informação antes de todo mundo. Então, o contador tradicional, não que ele não é um bom profissional, ele é um bom profissional, mas ele está limitado ali na região dele. Então, Uhum. ele vai ter um delay, uma defasagem de retorno muito mais demorada do que a Geralmente gente. ele lida sempre com esses comércios mais Mais tradicionais, local, ele é um né? cara que está ali, né? Tá certo ele também, né? Cada um Tem seu no seu negócio. projeto, seu negócio, né? Mas no caso, por exemplo, você falou que Santa Catarina é um estado que talvez não recolheria, né? Sim, mas daí para comercializar internamente. Mas se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e eu abrir uma filial lá em Santa Catarina, no caso, resolveria esse problema ou não? Não, porque a regra é do nosso estado. Então, o nosso estado vai exigir o recolhimento do ST. Ah, E o entendi. DIFAL também. Então, toda vez que você cruzar a fronteira, a regra é daquele estado. Então, eu vou Tá, o único caso que não envolveria isso é se eu tivesse em Santa Catarina e vendesse só pra Santa Isso. Catarina. Aí, Pô, então beleza. Aí, é muito beleza. difícil também, né? Aí não. Aí seria o melhor dos mundos, né? Sim. Mas aí por isso que todo mundo. Porque São Paulo é como se fosse. A gente brinca, né? Como se fosse aquela marca famosa de telefone, né? Todo mundo quer, e se quiser, paga esse preço, né? É bem isso. E não tem Então. como fugir muito disso daí, Então, né? então não tem muito fugir. Você quer, eu sou o melhor. Tá. São Paulo você é obrigado. Então tem essas questões de aquela briga, a nossa guerra fiscal, né, que a gente fala, né? Então tem esses dois tipos de recolhimento. E o DIFAL pela saída. O que é o DIFAL pela saída? Se eu estou no regime normal, simples nacional, ou desculpa, no regime normal seria o presumido lucro real, eu recolho pela saída. Aí é o contrário. Eu vou mandar para o Rio de Janeiro. Então, digamos que daqui para o Rio é um produto nacional, porque tem a diferença de alíquota de nacional e importada. Na importada é 4, e nacional é 12, a interestadual do São Paulo-Rio. Então, se o produto tem um ICMS de 18% no Rio de Janeiro, eu vou ter que recolher 6 para o Rio na venda. Então, eu recolho 12 para São Paulo e 6 para o Rio. Então, Entendi. agora é para o destino. Então, não é na entrada. E eu não pago na entrada. E não paga na entrada. Não, aí inverte, entendeu?
Só que é mais caro pagar pela saída, porque a saída que Cara, é o que volume, né? maluquice que é, né? Tudo Não, é isso daí, loucura. cara. Que É loucura. isso, mano. É o meu, é um Acho que manicômio. quando vem um gringo aqui pro Brasil e Não, ele se lida com desiste. isso, meu Deus do céu. Ele não entende. Ele fala, meu, vocês são malucos. É coisa de louco, né? É muita regra. E, cara, mudando um pouco de assunto, o que que compensa mais? Tipo, isso daí eu já tem algumas opiniões de alguns outros contadores que falam, Daniel, cara, faz o seguinte, em vez de você desenquadrar sua empresa para um lucro real, por que que você não pega e pega um CNPJ? Na hora que ele estiver quase estourando, você abre um outro, você trabalha com 4 CNPJs e vai lá equilibrando todos eles juntos para não estourar nenhum deles e aí você fica trabalhando com 4 CNPJs. Cara, e isso a gente sabe que, bom, eu imagino que deve dar muito problemas. Primeiro que é difícil você gerenciar 4 CNPJs, questão de nota de entrada, porque você vai vendendo os 4 CNPJs no Mercado Livre. Isso mesmo. Como que resolve? Tipo, eu acho que seria que tem como resolver isso, né? E qual a sua opinião? Você acha que é legal ter uma pessoa abrir vários CNPJs para pagar menos imposto? Ou é mais fácil você migrar logo para um lucro real? Não, a estratégia de crescimento, geralmente, a gente até indica ter um ou dois ali, mas assim, qual que é o risco de você ter vários CNPJs e somente no mesmo nicho? O fisco ele pode considerar que é grupo econômico. Se ele considerar que é grupo econômico, ele pode desenquadrar todo mundo do simples na hora e tributar como se fosse regime normal. Então você pode ser, nossa, a multa pode quebrar a sua empresa. Então Mas tem um esse grupo risco econômico, os 4 CNPJs têm que estar no mesmo, vendendo o mesmo produto. Ou mesmo se for segmento ou no entendi. mesmo local. Mas, geralmente a pessoa que faz isso, ele é para ter mais conta, para vender os E mesmos só que ao produtos mesmo mesmo. então aí não vai, aí é arriscado. O Então, ideal, se for segmento diferente, entendi. tiver separação física, por exemplo, um prédio tem sala A, B, C, D, beleza. Minha empresa está numa sala, você tem a sua na sua e assim por diante. É um prédio comercial. Uhum. Agora, todo no mesmo espaço, sem nenhuma separação física, com essa mistura de estoque que você falou no mesmo segmento, pode configurar o grupo econômico e se for pego, o risco é de ser Porque dificilmente multado. o cara vai também comprar nos 4 CNPJs todos os meses, né? Às vezes Tem o cara isso compra também. nesse, depois ele compra nesse, depois ele compra... Vai, tipo, Não, pensa. e tem seller que assim, eu vendi todo esse mês, agora eu vou comprar, vou comprar a mercadoria e não repôs estoque, por exemplo. Então, assim, você já vendeu com a defasagem, porque você usou o estoque da outra empresa, né? Sim, Você sim. vendeu sem estoque. Como é Aí que você você é multado gerencia pela isso? entrada. Porque o cara não tem... Não tem laço, não teve origem, né? Porque a origem foi pela outra empresa. Entendi. Então você está vendendo sem nota de entrada. E o fisco pode multar pela falta de nota de entrada também. E é Sim. 18% mais multa de juros. Então, essa ideia de que é um bom negócio, na verdade, eu até brinco que tem um amigo que fala que é bom pro contador, né? Não, No sentido de que ele vai ter menos trabalho, não de que é bom pra ele. para ele é assim, ele tá segurando o crescimento, né? Você podia estar no lucro real vendendo 5 milhões por mês, tá ali em 4 empresas vendendo 1 milhão e 200. Entendi. Aí você deixou de crescer, né? Então, ele está te segurando o crescimento. Então, o contador, se ele for parceiro mesmo, ele fala, não, ó, procura um outro escritório, eu não atendo lucro real, mas parabéns, aí cresceu, vai para cima que o negócio vai voar. É isso, né? Tem que jogar real, né? Não Uhum. tem que ficar segurando o crescimento do cliente, no caso, né? E na DRE vocês atendem todos os. Desde o MEI até o lucro real. A gente tem case do cara que começou lá com no Ah, CPF é? e hoje é lucro real. O cara voando, vendendo 3 milhões por mês, Caramba, que feliz da legal. vida, vários cases de sucesso lá. Então a gente fica muito feliz quando vê o cara, né, nasceu ali, foi crescendo, isso Sim. rápido, em 3 anos o cara tá bombando. Então tem cara que acerta o segmento também, né? Uhum. E nicho também é importante, que a gente observa também na nossa base, quem é nichado vende mais, cara. É mesmo? É mesmo. Pô, isso é um dado Só uma importante, dica ó. boa. Você tá tendo uma informação relevante agora. Quem é nichado, porque assim, a gente observa que os 20% nichado vende mais. Porque eu já ouvi muita gente falando, não, eu vendo o que vende. O que tá vendendo eu tô Tem, pondo na minha conta. tem cara que vende Não bem também, necessariamente. multinicho, Se por mas amostragem você consegue perceber isso, pô, você tem acesso a sim, muitos tem a pontos. chance a dados. É um dado É muito tipo Pareto, né? 80-20 lá. assim. É bem isso, cara. Os nichados são os que mais vendem. Esses caras são tudo conta oficial, Platinum. Esses caras são. É porque assim, é que nem a contabilidade nichada. Para você entender de um produto ali e ter uma variedade de soluções para o cliente, é muito mais fácil e assertivo, né? Porque você já conhece muito bem o segmento, né? Então, assim, se você puder testar uma conta nichada, é uma dica boa para vocês aí. Legal. Mesmo porque eu acho que se me colocando no lugar do cliente, é esquisito, né? Comprar um telefone. Aí eu vou ver outros produtos que o seller vende também. Aí eu vou ver lá tem pneu. Cara, é esquisito, não é? É, fica.
Ou apesar que o vendedor ali na internet, o vendedor, não, desculpa, o comprador, ele vai mais no preço, né? É real, Vai mais no o preço brasileiro vai também, no né? preço. A gente que é treinado ali, a gente olha a reputação, a gente olha outros Aham. fatores, né? Prazo também. Então ele não liga muito, ele vê mais. Se for que nem você falou, uma marca padrão, ele vai no preço. É, né? Ele sabe, né? Ele sabe se aqui aquele É o produto é bom. produto. Aham. Então, mas assim, mas para você ser nichado, além de você ter poucos NCMs, poucos SKUs, poucos depende do nicho também, né? Tem nicho tem muito NCM, muito É, SKUs. o de autopeças eu sei Não, que é é um surreal, né? absurdo. Assim, eu tenho um Surreal. amigo que vende lá, cara, eu falei, quantos SKU? Ele falou que era mais de 1.000, cara. A gente tem os nichados de autopeça lá. Autopeça, autopeça. Esses caras vendem muito, mas também é muitos itens Muitas vezes mesmo. para diminuir, para gerenciar isso aí não deve ser moleza, Nossa, né? põe anúncio, né? Põe E anúncio. põe anúncio. É, Né? fora que às vezes ele duplica anúncio, coloca com 5 palavras anúncios diferentes. ali, isso é uma loucura. Mas é real isso aí, cara. A gente já analisou isso lá. Então, quem é nichado realmente performa mesmo, né? Então, é uma dica Cara, boa. vamos falar uma coisa, já que a gente falou de produtos totalmente diferentes, vamos falar de KINAI. Vamos falar de que não é. Eu posso vender, tipo, existe aquela pergunta básica, Que um não é de KINAI que e-commerce. serve para todos, o mais, pelo menos o mais amplo de todos ou não? Não, cara, infelizmente não. A gente até brinca lá que às vezes o pessoal liga lá, eu quero que KNAI de e-commerce. Fala, ó, eu também quero esse Oh, esse KNAI. aí ia ser top, Esse é não bom. resolve o problema de... Esse aí zera tudo. Não tem. Ah, eu quero o KNAI de importador. Também não tem. O que é o KNAI? O KNAI ele define o seu segmento, o seu nicho. A gente indica no máximo 16, que já é bastante, tá? O mês já é limitado a 16, então o entendimento já da própria receita é limitada a 16. E aí fazer uma variação, já que você quer ser multinicho. Mas não dá para vender tudo, cara. Impossível e Se meio que, com 16 acho que você consegue ser bastante, bem bastante. amplo já, E né? outra, como que se você precisar tirar a licença dessa empresa com milhares, porque tem KNAI que precisa de CETESB, o outro precisa de Anvisa, o outro precisa não sei do que. Cara, se você precisar regularizar seu negócio, você não consegue com esse milhão de KNAI. Então, até isso viabiliza seu negócio, tá? Eu sei que no e-commerce é difícil pedir licença, porque né, a gente sabe que geralmente trabalha sem estoque, ou com full, ou com estoque em outro lugar, ó, até da sua casa, do seu apartamento. Mas não existe esse KNAI, cara. Tem que ser um KNAI bem alinhado ali com o seu objetivo de nicho ali, ou multinicho, entendeu? Cara, eu já vi gente falando que existe um KINAI que é sobre, seria loja de apartamento ou E magazine. variedades, Uma coisa assim. Esse aí já vi dar pau na cefada. Já, Já deu pau. Já. então não é nada disso que Não, fala que isso aí resolve é aí, lojinha de né? bairro. Você não é para online, é mais para o bairro ali, local. Tem muito seller que coloca, normal, pode colocar, mas não resolve Não não. pode ser Não. limitado a esse, que né? Tem que colocar. Você pode até ter esse daí, mas você tem que colocar os outros nichos que você trabalha. Geralmente você colocar aí, você vai vender peça de carro. Você Então, tem um KNAI específico para é bem mais autopeça. fácil você já ser mais É assertivo, assertivo. né? Isso, correto. Então, assim, senta com o computador, desenha. A gente, às vezes, o seller entra lá na base e fala, não sei o que eu vou vender. Fala, então escreve o que você quer vender. Só Uhum. escreve. Que aí a gente pesquisa os quinais e me devolve. Fala, ó, o que você escreveu aqui seriam esses quinais aqui. E a gente já até sugere alguns que a gente sabe que vende bastante. Então, a gente, ó, esse quinai que é legal você colocar um quinai coringa. Tem os quinai coringa Tem, também. porque às vezes é importante para conta também você ter um giro E maior, né? isso aí a gente indica os canais Coringa, ó, põe esse que é legal, esse aqui sempre vai ter alguma coisa que aparece. Então, como a gente é especializado, a gente também tem Legal. esses bastidores, entende, vai olhando para parâmetro, ó, esse produto aqui todo mundo vende, é legal, coloca. Então é isso, é basicamente isso que KNAI. Tem que ser bem construído, né? Sim, sim. Importante. E, cara, dropshipping, Outra o questão. que que você acha disso? Dá para fazer isso legal, de forma legal ou não? Assim, hoje em dia tá bastante na moda dropshipping nacional, né? O pessoal Sim, compra de fábricas aqui ou de algum fornecedor aqui e o próprio cara faz a logística para ele, né? É possível fazer isso de forma legal ou ainda é um desafio? bom, é assim, dropship não existe uma legislação muito clara para isso, né? O dropship, na verdade, surgiu lá na gringa, né? O pessoal comprava de lá, mandava entregar, ainda Sim, existe, né? do AliExpress da AliExpress, vida. isso aí. Aham. Então assim, surgiu bem assim. Hoje existem empresas de drop, inclusive no Brasil, né? Que tem galpões enormes aí que você faz uma assinatura anual lá e anuncia, o cara faz toda a parte logística, né? Mas assim, o dropship nada mais é do que uma intermediação de negócios. Então, o KNAI correto seria intermediação de negócios. Ou seja, você tem o produto e eu tenho o comprador. Eu sou um representante comercial virtual, basicamente. Praticamente. Fala, Daniel, me manda essa caneca aí, uma caixa que eu vou vender para o Luiz, essa caixa de caneca. Aí você faz a nota de venda, o processo correto. E eu faço uma nota de serviço pela minha comissão. Então o Entendi. cara vai receber duas notas, do seu produto e da minha comissão lá, que a gente vai definir. Só que você vai falar, mas então o cliente vai saber quem é meu fornecedor.
Infelizmente, se for seguir É a verdade. legislação, vai abrir que é o Daniel que vende. Aí, para não abrir, acaba se tornando um comércio normal mesmo. Você me faz a nota de venda, eu faço a nota de venda pro cara. Mas aí pra você é ruim isso também, porque você acaba pagando imposto a mais, Sim, né? sobre a receita bruta, entendeu? Mas aí tem essa questão. Você expõe o fornecedor. Então, o drop, se for para trabalhar corretamente, seria dessa maneira, né? Entendi. Ou nota de serviço pela minha comissão, expondo o meu fornecedor, ou você me fatura e eu vendo para o cara. Que aí eu não exponho o meu fornecedor, né? Então, seria basicamente isso para você não sonegar nenhum tipo de imposto, vamos dizer assim, né? Você está pagando realmente sobre o total dali da receita oferida. Cara, e pela sua experiência, você conhece alguém, algum seller que consegue escalar de fato nesse modelo ou não? Cara, tem uns influencers aí que dizem que escala. Eu não- Né? Você é mais expert nessa área do que eu. Agora eu te pergunto, você acha que dá para escalar? Fazer. Às vezes o cara, sei lá, tem um trampo e não tem tempo de. Ele sempre quer Isso. começar um negócio, mas Tá também. namorando ali, né? Vamos tentar. Começa arriscando ali, e aí É um plano B ali, não é o A. Ele tem um emprego legal ali, um salário legal e quer ganhar mais uns trocados. incrementa lá, sei lá, A esposa tá 3, em 5 casa, pau por esposa, me mês. ajuda aí, despacha seus mercados, ou vai controlando essa conta para mim. Aham. É basicamente isso. É meu ponto de vista, tá? Posso estar errado, tá? Mas é Sim, o que eu vejo aí no mercado. entendi. Faz sentido mesmo. Rodrigo, tem umas perguntas que eu fiz aqui pro pessoal e mandaram uma lista aqui. Eu não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre todos esses, mas a Vamos gente lá. pode ir Sim. destrinchando algumas delas. Bom, tem, inclusive, acho que deve ter vários aqui que a gente já falou. Chegando no limite do Simples Nacional, somente comprando produtos importados. Como preparar para a troca do regime tributário? Nessa pergunta aqui, o que eu entendi, quando ele diz produtos importados, não é que ele está importando, tá? Ele deve comprar de algum, Nacional, talvez até sem nota, tá? certo. Bom, se ele já está quase tornando Simples Nacional, como ele se prepara? Na verdade, ele tem que Rever a cadeia de reestruturar fornecedores. tudo. Isso. Por quê? Qual a condição para me se tornar lucro real? Ter fornecedor não optante pelo Simples, ou seja, o meu fornecedor não pode ser do Simples. Ah, fala, Rodrigo, por quê? Porque o crédito CMS não vem cheio, ele vem em 2%, 3%, que é a alíquota máxima que o Simples Nacional paga. E já no regime normal, o fornecedor que não é do Simples vai me dar um crédito de 18%. Então, por exemplo, se eu comprei R$ 1.000 de produto, R$ 180 de crédito. Aí se eu estou no Simples, pego no cara do Simples, R$ 20 de crédito, e na minha saída vai sair a 18, a conta não vai fechar, a Uhum. precificação não vai fechar. Então, primeiro passo, mudar toda a cadeia de fornecedores. Homologar fornecedores que realmente trabalham corretamente, que não sejam optantes pelo Simples. E aí depois vamos ver gestão financeira, né? Vamos ver depois tudo, porque vai Sim. ter que ter fluxo de caixa, balanço, fazer tudo certinho para entregar para a Receita. Não pode ter aquela questão de ficar sacando dinheiro da empresa e comprando carro, sacou 200 mil da empresa e sem nenhum critério. Cara, mudando de assunto. Quer dizer, tocando nesse assunto específico, se eventualmente eu tô no lucro real, eu falo, pô, vou comprar um carro, coloco o nome da empresa, e aí eu declaro um lucro menor, porque afinal de contas a empresa comprou um carro. Tipo, é legal isso ou não é legal? Vamos lá, é assim, se o carro for de uso da empresa, tecnicamente vai ser, né? Representante comercial, vou visitar clientes, Uhum. etc, beleza. Tem uma vantagem e uma desvantagem de colocar o veículo no nome da empresa. A maior vantagem que o pessoal diz é as multas, né? Que As você multas. paga em dobro lá, não indica o condutor e acabou, paga dobrado, beleza. Agora, na parte contábil, tem um detalhe muito importante. Você vai lá numa marca famosa aí, vai comprar o carro, os caras, ó, 20% de desconto. Porra, 20% de desconto? Estourei, né? Vou Sim. uma grana, né? Depende do valor do carro, né? Só que na contabilidade a gente vai depreciar esse carro. Ou É. seja, em 5 anos ele deprecia. Então a gente está falando de em torno de 25% 20% ao ano. Quando você for vender esse carro, existe um ganho de capital, que é o lucro sobre a venda do carro. O carro no mercado vale 200 mil. Só que na contabilidade daqui a 5 anos está valendo zero. O Zero. Tipo, que ele já se pagou, acontece? na O que verdade. acontece? 15% sobre 200 mil. Fica zero no valor dele. Aí você, na hora que vender esse carro, tem que pagar 30 mil para o governo. Que isso, cara. Aí você vai repensar a questão de comprar carro no nome da empresa. Porque tem essa vantagem que eu te falei de ter o desconto na entrada, tem a questão na multa, mas na hora da venda, se você é lucro real, você vai ter que tributar e pagar. Porque você Então, teve um lucro quase de 100%. lucro, né? Porque na contabilidade você não vale mais nada o carro. Depreciou. Então, o que Mas acontece? você não pode trazer então um valor de mercado, Rodrigo? Então, Porque. valor de mercado, por exemplo, vai para um carro de, sei lá, 300 mil, daqui 5 anos ele está valendo 200. O valor de mercado é 200. Então, o físico vai tributar o valor de mercado. Ele não, e aí menos o que está na contábil. Digamos que você vendeu no metade do período. Então, vamos dar um exemplo bem tosco aqui. O carro vale 200, na contabilidade ele está valendo 100. Vai tributar os outros 100, que é a diferença. Entendi. Sempre a Se você diferença. tivesse tido esse lucro. E isso é o ganho de capital. Isso na pessoa física acontece numa venda de imóvel.
Você não compra uma casa e vende pelo, sei lá, o dobro do valor? Se você pagou 300 na casa, vendeu por 600, se não for o único bem lá, que tem aquela regrinha lá da único bem, você vai pagar os 15% de ganho de capital sobre O a venda lucro da que você casa. teve. Na empresa também é a mesma coisa na questão do Entendi. carro. Então, tem que avaliar se realmente vale a pena comprar o carro no nome da empresa ou não. Se for para uso da empresa, ok. Se for para uso particular, tem que rever. Cara, e voltando nesse assunto da primeira pergunta lá, que o rapaz que ele compra com fornecedores que provavelmente não deve estar emitindo nota, então ele vai ter que trocar todos os fornecedores. Mano, isso mostra como é importante o cara começar certo, né? Porque Isso. ele simulou uma, uma empresa que não é real, porque não dá pra ele continuar com daquele jeito, porque ele vai ter que mudar todos os fornecedores. Agora, se ele mudar o fornecedor, será que ele vai ser tão competitivo igual ele é hoje? Será que ele vai conseguir bancar todos os funcionários dele mudando de fornecedor? Às vezes você sabe que o Mercado Livre, né, que por mais que a conta seja boa, você coloca um anúncio novo, pode ser que não venda performe da mesma forma que os outros que já estavam performando, né? Sim. É o famoso castelo de areia, né? Você É. vai bater um vento, ele vai cair. Então, assim, isso que é bom você começar certo, procurar uma contabilidade que te orienta, te dá essas dicas para você já ir arrumando isso no meio do caminho, né? Assim, a gente falar é fácil, né? Falar, né? A gente sabe que no dia a dia a vida não é fácil, mas Uhum. assim, se você tiver um caminho, uma direção, se propor a trabalhar certo e ir ajustando aos poucos, quando você chegar nesse nível aí, você está pronto. Você tá pronto, né? Você está É, pronto. exatamente. Às vezes não necessariamente o cara precisa do dia pro outro pausar Não, todos os não. anúncios e começar tudo de novo. Tipo, vai Vai substituindo na ajustando, medida que o isso, negócio vai exatamente. acontecendo, Não né? vamos também ser hipócrita e falar, ah, não, você tem que ser o santo, né? Não, mas vamos ajustando, a gente sabe que você está trabalhando honestamente, mas tem que entrar na regra, senão você não consegue virar o jogo, né? Você não vai Uhum. conseguir mudar de estágio, né? Aí vai ter que voltar para trás, né? Você falou, né? Do zero, aí Tem que ferrou, mudar. né? Emitir nota fiscal de. Não, como é que é? Emitir nota fiscal de venda sem ter nota fiscal de entrada. Pode dar problema, Rodrigues? Muito, muito. A gente tem casos lá de multas milionárias e clientes procuraram a gente já com problema, tá? Não tava na DRE não, tá, gente? Veio com problema lá. Bom deixar Já vou claro deixar muito isso, claro né? isso aí. Veio com o problema que acontece. Um cidadão no MEI, na época da pandemia, vendeu R$ 1.200.000 no MEI. No MEI? É. Ele Pô, que achou que ele ia. legal, hein? Não, parabéns, né? Só que ele foi um cara que, assim, ele conseguiu um desconto bom lá do fisco lá, e ele guardou a grana, então ele ganhou dinheiro, mas ele soube guardar 270 mil, ele que resolveu o problema dele, quitou a multa em 270 mil. Ah, ele tinha guardado, mano. Tinha, aí Pô. dinheiro ondário lá, até doeu o coração lá, pagou a vista, Não, então, resolveu. pelo menos ele precificou certo, porque se ele tivesse Isso. precificado ganhando uma margem apertadinha, não ia pagar nessa Não ia, não. dívida. Ele estava ferrado até hoje, dívida ativa, o governo querendo piorar os bens dele, e ele estava nessa situação até hoje. Então, graças a Deus, ele saiu bem. Em outros casos, teve uma multa menor de 40 mil, de 80 mil. O que Uhum. o fisco faz? Ele fala, Daniel, você vendeu aqui 1 milhão, eu vou presumir 700 mil de entrada. Ponto final, não quero saber. Eu estou vendo que você só comprou 50. Aí ele vai te presumir 700 mil, vai aplicar 18% sobre 700 mil, vai te aplicar multa e juros sobre os 18, e aí você resolve a sua vida. Mas como ele presume isso? Isso aí é. Ele Ele dá entende que lá você tem que ter uma margem de 30, vamos dizer assim. de 30? O 30%. e-commerce tá seria Tá bom, isso bom, aí. né? Aí, ou seja, eu comprei um produto por 100, eu tenho 30% de lucro lá em cima para pagar minha operação e sobrar alguma coisa para mim. Então você tem uma margem de 30, não vai dizer que vai sobrar 30. Então, mais ou menos eles presumem dessa maneira. E Entendi. ocorre muito, cara, e principalmente com o MEI, cara, é incrível. Porque o MEI tem esse problema, né? Ele não tem contador, ele vai vendendo, ele vai pro full, ele não toma cuidado quando vai ver, pau. Denegou a nota. Denegou a nota, já era, Esqueci mano. só da caiu e Não, agora? deu, já era. Denegou a nota, já era, Já cara. sabe que tá, Deu já pau. ferrou, né? Beleza, vamos mais uma aqui. Tem uma empresa e como é que é? E já revendo produtos pelo Mercado Livre. Quero começar a fabricar. Preciso abrir outra empresa? Ah, eu acho que ele tá perguntando se ele pode mudar no contrato social, talvez. Sim, ele pode incluir o KNAI de fabricação, tá? Alguns tipos de fabricação precisa de licença, tem que tomar cuidado, precisa ver realmente se o local vai ser autorizado a fabricação, tá? Não é qualquer lugar que pode ter KNAI de fabricação. E ele pode só acrescentar e virar fabricante, Cara, normal. deixa eu perguntar, se, por exemplo, eu acho que talvez no ramo de roupa, o nicho de roupa, tem, sei lá, você vai pegar uma costureira, coitada, ela não sabe nem como é que emite uma nota, talvez. Você consegue comprar dela para revender, talvez passando por um processo de fabricação, assim, ou não. Consegue, inclusive tem KNAI de fabricação para MEI. O que que a gente recomenda nesse caso? Para você deixar a operação redonda certinho. Você vai lá, contrata a costureira. Se ela não tiver como abrir o MEI, a gente pode até ajudar ela a abrir o MEI. E aí mandou a remessa para ela de industrialização ou
dos tecidos, ela vai Você estar... compra a matéria-prima, Isso, ela... remete com nota para ela e ela devolve com nota cobrando a mão de obra dela. Aí fechou a operação. Aí você tem a fabricação, origem, tudo certinho. Ah, Então você entendi. faz todo esse ecossistema ali, dá para fazer. Dá trabalho, né? Não vai ser Sim, fácil, mas você consegue legalizar tudo dessa maneira. Aí já compra do fabricante com nota, tecido, tudo certinho, ela só entra com a mão de obra. Além de você ajudar ela formalizando o teu MEI, vai ajudar ela a aposentar, você ainda tem todo o laço do seu produto. entendi. Então é top. No caso, se eu... Vale também para importadores ou não? Se eu quiser comprar de um importador e colocar minha marca, por exemplo. Pode também, mas aí no caso... Entra nesse... Ou é outro assunto? Não, é outro, porque o importador já seria uma revenda, né? Tá. Aí no caso a gente tá falando de fabricação própria, Mas no né? caso de eu colocar minha marca, por exemplo, ele traz um produto sem marca nenhuma, não tem nem código IAN, inclusive esse é um ponto que eu queria falar com você Sim, também. Eu compro o meu código IAN lá da GS1, coloco no produto e coloco a minha marca. É possível isso é ou não? possível, é possível. Porque ele já pode mandar como revenda normal, se quiser. Agora, se você quiser que como se fosse uma fabricação, aí você teria que incluir um KNAI também de fabricação e ele... Mas tem vantagens de eu ter esse cliente de fabricação ou não? Só se você quiser realmente ter essa cadeia produtiva, não tem vantagem nenhuma. Não Além de tem ser vantagem mais nenhuma. caro, Fiscalmente não tem vantagem nenhuma. você paga 1000% de IPI no Simples a mais. Então no comércio não começa em 4, na indústria começa em 4,5. Tem Entendi. um custo a mais. Então, assim, para você entender, se você vai realmente terceirizar, é importante ter o KNAI de fabricação. Ou vai mesmo fabricar. Nesse caso, o que você está me dizendo, o importador vai fazer tudo por você. Vai Então, fazer ele tudo. que tem que ter o KNAI, não você. Tá. Ele só tem que te revender com o valor da nota que você comprou. A partir do momento que eu começo a importar já com a minha marca, também não muda nada. Nada, o importador é que parar da indústria. Então, a partir Tá. do momento que você virar importador, você vai ser tributado como se fosse uma indústria. Se Entendi. tiver IPI, vai pagar. Então, geralmente tem IPI na importação, então você vai ter IPI, tudo certinho. No caso da importação, para o e-commerce, você acha que ainda compensa manter o lucro real? Porque o importador ele tem uma margem um pouco maior do que. Um pouco não, Sim. tem uma margem bem maior do que a Para gente que revende, importação, né? sempre melhor lucro real ou lucro presumido, sempre regime normal. De preferência, lucro real, porque você acredita todos os impostos depois. Entendi. PIS, COFINS, ICMS. Então, tudo que você pagou ali, desembaraço, depois você consegue abater na venda. Porque você falou que compensa ir para o lucro presumido quem tem margem grande, né? Margem grande, isso. No caso, o importador ou o fabricante, eles. O que é margem Tecnicamente, grande? Assim? Tipo, isso aí é meio subjetivo para mim. isso é. De repente, assim, você tem um lucro ali líquido ali de, sei lá, 20%. É alto, Sim, muito alto. Mas meu lucro líquido é 5%. Aí já é um lucro baixo, aí já faz mais sentido você optar pelo lucro real. Então é basicamente isso, quanto te sobra no final da linha. tá. Então é isso a gente define a tributação, né? Entendi. Porque quanto maior a líquida, vai ser maior o imposto, né? Justamente. Aí tá falando sobre KNAI, que a gente já falou, qual KNAI que eu posso vender de tudo? É justamente aquela De tudo pergunta lá não. que você. Que na de e-commerce, né? Essa daí é famosa, né? Tá, essa aqui é interessante. Preciso colocar o valor do frete na nota fiscal de venda? Sim, a lei diz que tem que ser, porque quando o comprador ele compra o produto, o total da nota compõe. Então, assim, se eu tenho um produto que eu paguei R$ 100 e tem mais 20 que eu paguei de frete, eu preciso receber a nota de 120. Então, a lei determina isso. Inclusive, a Porque lei o de cliente pagou 96. 120. Isso, o cliente pagou. Se você vender para uma empresa, não sei se você já teve problema ou conhece alguém que teve esse tipo de problema, se você não destacar o frete, a empresa pede uma nota complementar. Por quê? Porque na contabilidade da empresa saiu 120, não saiu 100. Mas eu vou mandar o CT do Mercado Livre. Não, não é assim que funciona. Então tem Pô, uma lei eu entendo, do específica. ponto de vista do seller, me parece injusto, assim, eu Não, pagar eu também o acho imposto errado. sobre um valor que eu não recebi, assim, né? Sim, sim. Mas tem um motivo, sabe? Que o brasileiro é muito esperto, né? Você sabe, né? Sim. Antigamente não era o total não compunha o total. Ah, é? Aí o brasileiro diminuía o valor do produto e aumentava o frete. Brasileiro, né? Então, Putz, não, então, e pior que ele ferra a classe toda, assim, né? Então, então, daqui a pouco, então é desse jeito, então agora vamos fazer assim só que agora. o brasileiro esquece que o governo também é brasileiro. É um querendo dar nó no outro. Então a gente. Então eles. Então vamos tributar tudo. É Lei Candir, Pô, 96, cara. que absurdo. Estourei o MEI em 4 meses e agora não consigo emitir nota fiscal. Como corrigir? Aí foi pego no Cefaz. Aí com fiscalização tem que entrar com processo administrativo e liberar o CNPJ para as enquadras. Dá pra recuperar isso? Dá, mas vai pagar multinha, Vai cara. pagar retroativo Isso, todo período, aí pagou, relibera, tranquilo, volta normal. Aí dali pra frente tem que andar na limpa. O problema é que
a conta dele vai sofrer muito, né? Porque vai ficar Perde muita relevância. muito tempo Muito. parada, anúncio tudo pausado, Meu, já vai para DRE, já atraso nas. antecipa, porque senão é que o Dani tá falando. Você vai perder relevância, de repente vai perder sua conta porque não foi bem assessorado. Sim, faz sentido. Melhor resolver isso logo de cara. É, posso começar a vender já no lucro real? Pode. A toda empresa que você abre na junta comercial já nasce no regime normal. Então, tecnicamente, você só opta para o real presumido. Quando a empresa nasce, por isso que a gente fala, para abrir uma empresa uns 20 dias. Por quê? Tem que pedir o Simples Nacional. Então, a gente tem que fazer a opção pelo Simples Nacional. Aí, depois que for deferido o pedido, você pode começar a vender no regime Simples Nacional. Então, não quero abrir, já quero abrir uma empresa grande de lucro real. Beleza, manda bala. Vou abrir um banco. O banco já é obrigado a ser lucro real. Ah, entendi. Banco não pode ser nem presumido. Banco é lucro real direto. Então você já opta pelo regime lucro real. É porque as margens dele devem ser grandes, não? Nem pouco, né? É, já vendi 30 mil no MEI. Devo pensar em desenquadrar? Quando que é Ora, o ponto aí que ele deve se ele começar? não tiver numa média alta mensal, Ah, é verdade, tinha isso também que alta você falou. mensal, né? Mantenha assim ainda, tá? Tô na média ali de 9, 8,100, 10. Dá para arriscar e manter. Agora, Ainda que um pouquinho mais alto, isso. tem uma margem aí que dá pra. Torce pro governo não robô lá não te pegar, mas assim, se o ideal, o risco mesmo é a partir de 800, tá? Então, assim, tudo que for acima de 800, acima de 20% já tem esse risco. Mas não há regra, mas a gente já teve sério sendo desenquadrado do meio por vender 15 mil no mês. Caramba, hein? Então é pouco e desenquadrou. Então, vai mantendo, mas vai acompanhando a média mensal de um 12 avos, tá? Porque senão pode dar problema. Entendi. É, o que é de FAO? Estou no simples, preciso me preocupar com isso? Sim, lembra que a gente falou de FAO pela entrada, tem o de FAO pela saída, simples paga de FAO por tudo, somente São Paulo, na aquisição de fora do estado, tá? Dentro do Uhum, estado não tem de FAO, tá, gente? Então comprei dentro do estado não tem de FAO, só de fora. entendi. Para importar produtos da China, o que que eu preciso? Eu preciso ter uma empresa? Precisa ter empresa, né? Sim, é assim, toda vez que você compra um produto no CPF, a gente entende que é uso e consumo. Então, se você tem o objetivo de comercializar, de trabalhar com esse produto, tem que ter o CNPJ, senão você não é vendedor, né? Você está consumindo o produto. E até para CNPJ você falou que tá bem rápido, né? Já Porra. abriu o radar aí, O foi radar pelo que você você só usou? habilita, né? Você já Habilitar habilita, o radar aí. habilita e já tem US$ 50 mil, já dá para começar a trabalhar, se o objetivo é importar, entendeu? Uhum. A gente abriu algumas empresas nesses últimos meses aí, o pessoal, principalmente o pessoal do agro, né? O pessoal tá vindo com investimento pesado aí, os caras já abrem já para importar, mano. Já abre, já libera e já traz exportação. Então os Pô, caras já vão legal. com budget no orçamento já para isso. Uma pergunta de iniciante. Posso começar vendendo no CPF? Cara, não recomendo, né? Pelos motivos que a gente falou inicialmente aí, né? Então, a desvantagem é muito grande vendendo CPF, além do risco de ser tributado na pessoa física, né? Sim, Então, descarta isso aí, meu. Vai, se joga, vira empresa, né? sim. Melhor. Quanto custa para abrir uma empresa? Depende de cada escritório, de cada região. Em média, assim, aqui em São Paulo, uns R$ 1.000 você consegue abrir uma empresa, com as Uhum. taxas e tudo. E prazo, como é que tá hoje? Cara, a gente está correndo bastante. São Paulo está bem a rápida abertura, tá? Mas tem o delay do Simples Nacional que eu comentei, né? Então, geralmente, quando o cara está começando, ele vai optar pelo Simples, né? Uhum. Então, a gente está falando de 20 a 30 dias aí, tá? Para você começar realmente uma operação com calma, né? Não Entendi. aquela Em um mês loucura. aí o cara consegue. Consegue rodar. Mas assim, já antecipa, cara, já tá vendendo ali, já tá vendo que vai pedir CNPJ, que às vezes o cara dá no CPF, né? Já abre a empresa, deixa stand-by ou abre o MEI, entendeu? Não deixa para esperar a plataforma te notificar, cara, porque aí é correria. É correria. Aí É porque não tem como, né? Porque quando você começa a vender uma quantidade de número de pedidos, o cara vai ver, cara, você não é mais só um. você não é Você um não tá vendendo aventureiro. uma coisa sua, tipo, usada. Você tá vendendo, você já é uma loja mesmo, né? Isso E mesmo. eles vão uma hora ou outra você vai acabar caindo no. E você cria relevância sendo CNPJ, né? De ver que você não tá brincando, né? Pô, o cara tá sério aqui, né? Não tá se aventurando, né? Cara, uma coisa que você me falou que faz muito sentido é questão de relevância, né? A questão de como você está enquadrado, o Mercado Livre entende isso, né, Sim, cara? sim. Tem uma tag lá, né? Que Tem eles uma olham. tag na API que consegue identificar em que regime que você está e se você tiver no lucro real ou presumido, na teoria, você tem mais relevância, né? Sim, a gente já tem alguns cases lá no escritório que aumentaram muito as vendas. Teve um cara que, quando ele mudou, ele estava vendendo 500 mil por mês, estava estourando já. A gente mudou ele para o lucro presumido na época, que foi a melhor opção para ele. No mês seguinte, ele virou 1 milhão.
Cara, mas não sei se você pode abrir isso ou não. Mas ele agregou outros produtos para Mesmo nicho. o mesmo nicho? E é Pô, então nichado, tá tá? na Lembra? cara Lembra do que nicho? E tava nichado. tava nichado ainda, uma conta nichada Ele hoje é o top lá no Mercado Livre, lá do dos nicho nichos dele. dele. Ele é a maior loja. É o nosso Caramba, cliente lá. Então, assim, hoje ele vem 2 milhas por mês. 2, 3. pô, muito Então, legal, muito e é legal. bem. E não é sazonal, né? É mensal. Recorrente o Isso negócio, é né? top, né? A gente brinca, né? Tem um cliente lá que na Páscoa ele realmente Estoura. ele vende 2 milhões na Páscoa, que ele mexe com esse nicho. Mas o resto do ano 100, 200, 150, Entendi. porque é o nicho. Então aí tem época também, né? Que nem quem mexe com brinquedo agora. Deve estar com os estoques cheios aí, né? Uhum, Esvaziando já essa altura, né? é verdade. Então, Cara, tem muita gente que fala que é bom você ter, tipo, um pouco de cada, né? Um pouco no sentido de, vou ter um pouco de sazonal e um pouco desse que vende o ano inteiro. Mas se a gente seguir na regra de que o ideal mesmo é você ser forte no seu nicho, que o Mercado Livre vai entender isso, quebra um pouco essa. quebra, quebra. Ah, assim, não existe o certo, né? Mas a gente Sim, trabalha com números, né? claro. Pelo que a gente tem de parâmetro lá, é o que Pela a gente amostragem é que a você tem amostragem observado exatamente. Mas não vou, tem cara que é multinicho e vende também e muito. vende bem também, né? Então, mas assim, é melhor vender constante o ano todo, né? Porque você Uhum. tem já uma previsão, né? Que você fica naquela. Tem cara que se prepara no final do ano, né, agora, né? Tem cara que Olha, eu acho que até para você ganhar uma loja oficial, assim, eu acho que eles. o nicho é O importante, nicho é loja oficial. importante, Para né, ter loja cara? oficial é importante, né? Porque aí você que tem que criar mais credibilidade, né? Você consegue ter realmente autoridade, né? Daquele produto que você Não, disso eu manjo, porque isso isso aqui, meu, aí você quer comprar caneca, eu manjo, tem todos os tipos aqui, cara. É isso. é Então, igual a DRO, de e-commerce eu manjo. a gente declina. Semana passada mesmo a gente declinou acho que uns 15 clientes de transportadora, outros nichos, não dá para Vai atender mais. desfocar, né, cara? Não tem. E vai atrapalhar a equipe. O pessoal vai ter que estudar um negócio diferente, vai perder tempo. É Então a gente verdade. está realmente declinando, não é porque, tá metido, não, é porque. Não, atrapalhou mesmo. Então você fala, esse cara não me quer. Não, e às vezes você não vai entender ele da medida que Não ele vou te dar uma quer atenção, não também. vou te dar uma qualidade, entendeu? Não é que no meu. Às vezes a gente pega um outro ali, um PJ, outro que é mais serviço, é mais tranquilo. O serviço é mais. Agora, se for mexer com indústria, com inscrição estadual, com indústria, a gente pega se tiver pro e-commerce, tá? Então, cara, se tiver da indústria, procura a gente. Porque assim, indústria tá querendo ir pro e-commerce, faz sentido pra gente. Aí tem sinergia. Inclusive, a gente tem várias na base. É mesmo. Porque os caras estão indo pro e-commerce. Então é importante. Então a gente vai começar a dar um match ali e falar a mesma língua. Agora, fora do nicho não faz sentido. Sim. Atrapalha, sabe, né? E é engraçado, né, cara? Tipo, eu acho que é uma tendência mesmo da própria indústria aí pro e-commerce direto. Mas tem processo aí de o cara aprender a fazer. O cara não quer, né? Geralmente o cara quer vender de caixas e caixas e volume, não quer fazer pacotinho. sim, sim. Mas é uma questão de. Mas tem muita indústria entrando, cara. Indústria grande entrando, cara. Assim, eles Legal. viram que o B2C é o novo mercado. Que a gente está falando de 14% do e-commerce Brasil, né? Para chegar aos 40% que a China é hoje, cara, tem muita estrada, hein? Tem muito. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Então, se você está iniciando agora, quer começar, cara, dá tempo, vai de boa. Daniel tá há muito tempo aí também, sabe? Sim. Que, tem oceano azul, na verdade. Para quem quer entrar na Agora é a hora, internet. né? Agora é a hora, não deixa para aqui 10, O 15 anos. melhor momento é há 10 anos Sim, vamos atrás. beber água Hoje, limpa, né? vamos beber água limpa quem É, chegar primeiro, né? senão já era. É, deixa eu ver mais uma pergunta aqui pra gente, Rodrigo. Vendo 1 milhão por ano, posso ficar no ME Não, lembra que o limite é 360 mil por ano? 360? Você já é EPP, empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte. Mas é simples, tá? Então, tranquilo. É. Cara, eu esqueci, você falou que isso aí, quem tem que fazer essa mudança, O contador na ajuda comercial. Só muda a letrinha lá. entendi. Não tem a letrinha no CNPJ ME, vai ficar assim, Mas o EPP. que que implica se o contador não fizer isso, por exemplo? Cara, nunca vi nenhum tipo de problema, tá? Assim, a gente faz lá Porque tem que tem que fazer, fazer, a obrigação acessória, vamos dizer assim. Mas assim, a tributação já é feita como EPP. Então você não está pagando, sonegando entendi. imposto, não está deixando de recolher nada. Então o fisco não vai te incomodar, né? Por quê? O que é a vantagem de ser ME e EPP também? Eu quero tirar uma licença ambiental. O que acontece? A CETESB te dá um desconto muito maior se você for ME, um pouco menor se for EPP e nenhum se você for demais. Então, a gente vamos dar um exemplo: 70%, 50% e 0%. Então, é a vantagem de ter essa letrinha quando você vai precisar do governo, algum tipo de licença, algo desse tipo. Quanto maior você for, mais desconto você Menor tem. você for, mais desconto. Ah, tá, parece mais justo. Mais justo, mais pobre, Sim, menos paga. tá. Basicamente isso, atendimento físico. Então, também é um dos motivos de você ter esses portos, entendeu? Entendi, entendi. É um detalhe aí por fora de licenciamento, o pessoal não se liga, mas tem essa questão também.
Cara, deixa eu fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmica. É, a pessoa que tem o lucro, uma empresa enquadrada no lucro real, eu já ouvi dizerem que é melhor você ter uma outra empresa para contratar os Funcionários. funcionários. A carga tributária realmente no regime normal é muito alta. Até a gente escutou até os mais velhos, nossos pais falando que os empresários mais antigos falam, um funcionário custa 2, é verdade. A gente está falando de uma carga de 83% sobre a folha. Quase Então, não. pô, você pagou 1.000, já é mais 830 praticamente, de encargos. Mas é possível fazer de uma forma legal? Cara, se configurar grupo econômico, dá problema também. Agora, se for empresa do Simples, prestadora de serviço, que não está no mesmo local que a Entendi. sua operação, está lá na Paulista, os caras administrativos cuidam das contabilidades, dos suas compras e tudo, etc. É um serviço terceirizado. Eu como empresário crio uma Contrata empresa para gerenciar a outra empresa. Seria mais ou menos isso? basicamente isso, mas mesmo assim tem uma limitação de participação de capital. Quando você é lucro real, você não pode ter uma participação maior que 10% numa empresa do Simples. Então, você teria que ser você com 10 e outra Entendi. pessoa com 90, por exemplo. Porque senão soma-se o faturamento e desenquadra todo mundo. Então, tem essa Entendi. questão Aí também. não ajudou nada. Não mudou nada. 6 por meia dúzia, né? Faço retirada todos os meses para meu sustento. Isso pode dar problema no futuro? Pode, existe lei. Assim, a gente tem que separar. Por isso que chama pessoa jurídica. Né? Por isso que existe o termo pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. É outra pessoa. Sendo assim, o dinheiro é dela, não é seu. Você controla o dinheiro. Então, existem leis para você retirar o dinheiro da empresa. Tem uma lei que é muito famosa, a 9.249. Essa lei, ela presume o lucro se você for um cara desorganizado e não tiver contabilidade. Cara, não tenho contabilidade, ou eu não mando nada para o meu contador, ele não faz balanço para mim, porque eu sei que eu estou errado, eu não mando para ele as informações necessárias. Então, a lei fala o seguinte: se você faturei 100 mil, eu posso presumir 8 mil do lucro. 8% no caso, desculpa. Então, eu posso retirar 8 mil desses 100 mil e distribuir como lucro isento. Tem uma regrinha que tem que ter do Entendi. RPJ do DAS lá, que aqui não dá para demonstrar, mas é basicamente isso, presunção de 8%. Então, se eu faturei 200, eu posso retirar 16 mil. E esses 16 mil mês, tá? É isento de imposto de renda. Aí não dá problema. Agora, se eu tirar um valor maior que essa regra, aí pode ser tributado na pessoa física e IRPF. E isso que é. Daí que vem a importância do cara ter um prolabore também, né? Prolabore, só que prolabore é tributado, né? Só que o prolabore é É, tributado. o pessoal confunde muito prolabore com distribuição de lucro. Prolabore vem do latim, pelo trabalho, ou seja, eu trabalho na minha empresa e tenho um salário por trabalhar nela. Certo. Então eu defino o valor. Eu quero definir 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é isento de imposto de renda, mas tem que tributar o INSS. Então vai ser 11% sobre 2 salários mínimos. A gente está falando de R$ 290 aproximadamente por mês. Qual que é a vantagem? Vai contribuir para a sua aposentadoria. A gente sabe que não quer depender do governo na velhice, mas dá para pagar meio convênio com esse dinheiro, vamos dizer assim. Né? Então você consegue ter uma segurança, ou vai, de repente, você tem uma família, acontece uma coisa com você, a família pode ser receber pensão, ser indenizada. Então, Entendi. tem essas vantagens de você contribuir. Então, esse é o seu salário. Mas eu mereço ganhar 5 mil. Beleza, você merece. Mas aí vai pagar imposto de renda. Tá. Então, tem essas duas diferenças. E existe um ponto que fala, pô, eu prefiro sacar, no caso aí, vai, 2 salários mínimos e o E resto eu mais tiro 8, como. presunção. Ou contrata uma contabilidade séria, fala assim, cara, põe o balancete para mim mensalmente e eu quero ver quanto deu de lucro, eu vou tirar baseado no lucro que você está apurando. Aí você pode ser 30, 40, 50 mil, dependendo do seu resultado. Entendeu? Aí você realmente tem um contador assinando ali que realmente atesta que aquilo é lucro. Cara, hoje, como é que vocês fazem assim? Você usa o RP, o Bling, por exemplo. Certo. Vocês acessam o Bling do... Temos acesso. Isso E é tem legal. gente que faz o Porque às financeiro vezes... no Blink. Então, ele é bem completo. Ele, Top. tipo... E eventualmente, assim, por ignorância mesmo, o empresário está na correria, acaba não colocando algum dado que se você considera que é relevante, você pode chegar lá e questionar o cara. Sim, sim. O cara, não digo o cliente, né? Dá uma orientação. A gente tem um serviço chamado BPO financeiro lá. O que é o BPO? A gente terceiriza o financeiro para o cliente. Tudo quantos a Pagar e pagar. receber, a agenda tudo, deixa tudo certinho. E aí tem um acesso de segundo nível no banco. Por exemplo, no Banco Inter você consegue me cadastrar e falar, Rodrigo, agenda todos os pagamentos, Aí eu no só final vou do lá dia e... falando você aprova. Então eu não tenho acesso para transferir, não transfiro nada, mas consigo ver tudo. Porque aí você tira o risco também de Não, e meu qualquer risco coisa. também, né? Exatamente. Deixar lá, ó, subir o dinheiro no folha. Pô, Rodrigão. R$ 1.000 aqui aí, já era. Não, você que aprovou aí. Você que não, não, mas a gente tem, a gente nem quer, né? Inclusive a gente, Sim, né? Você é doido, a responsabilidade é muito grande. Mas a gente tem esse serviço lá também. Às vezes o cara, porque às vezes é mais barato você contratar um BPO financeiro que ter um funcionário interno na sua empresa, porque tem um custo alto, né? sim. A gente até saiu fora do foco da questão do funcionário aqui porque
Porque no Simples a carga é diferente também, tá? A gente falou de carga tributária de lucro real, que é quase 2%, no Simples é um pouco menor, é 39%. Então, no Simples, se eu contratar um funcionário, Entendi. pago 39% de carga. Pode falar que é um e-mail quase. É, quase. Essa questão aí do banco, até, inclusive, de você não ter o Acesso. poder de chegar e pegar e sacar ou pagar coisa que não deveria. No própria conta do Mercado Livre, você consegue também. Por exemplo, Consegue. você tem funcionários. Pô, você não quer que o cara tenha acesso ao Mercado Pago. Eventualmente ele pode sacar, né? Ou fazer Sim, alguma sim, sim. transferência. Tem como você criar contas para funcionários, né? Tem. Isso é A legal. gente recomenda, assim, não fazer nem merchan, tem alguns bancos digitais aí que muito bons no mercado, que a gente inclusive usa alguns lá. Você pode trabalhar com esses bancos, porque tem aquele saque diário no Mercado Pago, né? Então lá você cria um subacesso para esse funcionário, você consegue determinar se ele só vai fazer contas a pagar, se ele vai ver extrato, se ele não vai, se ele vai ver investimentos, por exemplo. Não vai. Então você consegue ticar ali, é bem legal. E, e se você está profissionalizando, crescendo, é importante você ter uma pessoa para te apoiar. Hoje lá na DRE a gente já tem 4 pessoas no financeiro e está precisando de mais, porque realmente você tem que delegar, cara. Sim, Senão você não faz nada. é verdade. Muda o Já acaba mindset. impedindo você de crescer, porque você fica Isso. tão focado na operação. E o Você erro não da trabalha no gente é negócio. achar que a gente é melhor. E tem gente muito melhor que a gente. E eu Não, fico porque feliz de ninguém ter vai gente fazer do melhor jeito na que eu equipe. fiz aqui. Eu abri essa empresa, eu sei cada passo. Eu sou o que tem cara, que né? Não, pô, você tem que ser feliz e ter pessoas melhores que você na sua equipe. Com certeza. Porque aí sua empresa é forte. Entendeu? É isso, basicamente isso. Tem que mudar, tem que pensar como empresário mesmo, entendeu? Senão você centraliza tudo e não faz nada. Cara, sobre esses bancos aí, são os bancos digitais que você está falando, né? Isso. Tá? Eu uso praticamente. Eu tenho um banco tradicional, o resto é tudo banco digital. Eu vou fazer um merchan aqui, eu uso o Inter, tá? Eu também. Então, assim, o Então Inter Banco Inter, você vai atende. patrocinar a gente aqui no Ó, podcast. podcast aqui do Dani aqui, ó, já faz um investimento aí que tem bastante acelera aí, cara. Quando que vale a pena, assim? Ou sempre vale a pena, ou Cara, não? com as taxas que estão vendo, principalmente o Pronamp, principalmente o primeiro Pronamp, cara, valia muito a pena pra você gerar um capital de giro ali. Tinha taxa, se não me engano, era 2,75 ao ano, né, cara? Mas a Selic tava bem baixa na época, né? Então, 2,75 ao ano? nem financiamento de casa, né? Você acha isso aí, né? Então, assim, só que é importante ter um bancão grande, tá? E de preferência banco público, né? E diferença um amarelo. Esse banco aí, esse aí, ó, o maior Banco do Brasil. Patrocina a gente também, tá? Então, porque assim, cara, eu sou correntista do Banco do Brasil, libera na hora, cara. Não tem Tá, por burocracia. questão de agilidade. Você tá falando. Agilidade, rapidez. O crédito sai na frente nesses bancos públicos, né? O outro azul não sou muito fã, mas também sai, tá? Sai também. Sai, mas assim, o que acontece? Você vai lá, gerente, preciso dessa grana. Ah, tá bom, tá na conta. Tá sendo muito Caramba. prático, muito rápido. Eu peguei todos os E tem uma carência, né? Inclusive, pra você começar a Teve pagar. 12 meses em alguns casos, cara. Que isso? Um ano. Então, assim, você faz muito dinheiro com esse dinheiro. Às vezes você até Se o cara não for cabeção e comprar um carro no dinheiro, aí não tem, não tem quem salve, né? Aí não dá, cara. Se o cara souber reinvestir em estoque, de repente mexer com a importação, né? Dar uma graninha. Teve cara que pegou 150 pau, mano. Eu teve um cliente que ele construiu o galpão dele com o dinheiro do Pronamp. Ele comprou o terreno e ainda construiu o galpão. Isso. Tá vendo? Não paga aluguel, pelo menos. Felizão agora lá na operação própria dele lá, legal. Então isso é fazer o uso correto do dinheiro. Então o dinheiro da empresa não é seu, né? É para o seu, para você prosperar no futuro, lógico. Ele vai te dar um resultado no futuro, mas você não pode já comprar sua BMW no primeiro dia. BMW patrocina a gente também, BMW. Tá vendo? Então é isso. Na questão de importação, a DRE consegue ajudar o seller até que ponto, assim, porque Sim. tu fala, você tem que ter uma trading, ou você tem que contratar alguém que manje como é que chama? Aduaneiro? O despachante aduaneiro. A contabilidade vai até onde? Até que ponto eles me ajudam? Ou dali para frente eu tenho que ver com alguma outra pessoa, alguma outra empresa? A gente tem parcerias com o despachante, é importante um despachante, tá? Porque ele vai te ajudar ali, essa parte tem até uns caçadores de produtos aí, te ajuda até nessa questão de negociação internacional. O despachante faz isso? Tem despachante faz o nosso, por exemplo, que a gente faz. Então, assim, é importante, porque ele não vai cair no canal vermelho, vai saber os caminhos para liberar a mercadoria mais rápido. O papel da contabilidade, o que é? Auxiliar na questão tributária, na questão da nota fiscal de entrada ou desembaraço, quando a mercadoria chegar. Então, a gente ajuda em todas essas questões aí também de nacionalizar o produto. Então, Entendi. basicamente, seria isso. Mas é importante ter um profissional. Às vezes, cara, vou olhar no YouTube, eu vou me virar. Pode ser que você consiga, mas pode ser que o caminho seja mais longo, né? Mas a DRE tem parceiros que trabalham com... Sim, temos tipo, parceiros. no caso, o despachante. Um despachante temos na base de indicações. E também tem que ter alguém lá na
por exemplo, se a gente for importar hoje, é difícil não falar em China, né? Tem que Sim, ter, geralmente tem uma pessoa lá na China que vai fazer a fiscalização também, ó, tá ok, sim. pode mandar aí. Não, tem alguns mecanismos de importação que tem um cara lá que fala até português, lá chinês falando português lá, já desenrola. O cara vai na fábrica, testa o produto, valida com você, manda uma amostra. Hoje a China tá top nessa questão de Então, se eu, negociação. um dia eu começar a importar, a DR vai me ajudar. Tranquilo, a gente ajuda em tudo. Inclusive nota de entrada, que os caras se matam pra fazer a nota de entrada. Entendi. Que dá pau aquela nota, hein? Pelo E, aquela, XML. e vocês fazem esse estudo, por exemplo, igual do que a gente comentou agora há pouco, do bombom e do sorvete? Sim, a gente vai fazer tudo. Só que como você é importador, você é o primeiro da cadeia, né? Porque você é o primeiro que paga por tudo. Uhum, Então pode dizer que você paga até mais na entrada. Por quê? Você é o primeiro de todos. entendi, Você recolhe por todos, entendeu? Mas aí você repassa depois, por exemplo, se tiver ST. Aí entendi. que nem o professor perguntou pra você, né? Você falou, né? Ah, mas tem que pagar mais ST. Por quê? Você vai repassar para ele o custo. Uhum, Agora tem estados, por exemplo, Santa Catarina, por que os importadores estão lá? Porque é diferido o ICMS. O que é diferir o ICMS? É pagar depois. Então o cara importa e não paga na entrada, só paga na venda. E que é o aí, caso, então tem que colocar mais tantos por cento, que é. isso, só que é melhor ainda em Santa Catarina, porque você só paga na venda com o ICMS reduzido a 1%, por exemplo. Então você não pagou nada na entrada e paga 1 na saída. Pô, Aí sensacional. fecha a conta, né? Aí esse é o lucro real fácil, né? Por isso que eles estão lá. Entendeu? Legal. Tem esses detalhezinhos. Hoje tem 3 estados chaves para importação: Santa Catarina, a gente está falando de Minas também, e Espírito Santo para quem é atacadista, cara. Atacadista é top. Minas é mais recente, né? Eu vejo É, muita a gente TTS pensando em ir pra tem um Minas. benefício na TTS. Extrema aqui tá lotado, quando não tem mais galpão, não. Extrema, é isso Todo mesmo. mundo já, quem tinha terreno que valia nada lá agora tá valendo 1 milhão. Porque todo mundo foi para lá, né? Então é Caramba, bem legal. É top. legal. Ahn, Simples Nacional batendo 11% de alíquota. Tem como baixar isso de forma legal? Tem, se você tiver monofásico e substituição tributária, que nem eu falei. Se você tiver esses itens, se o contador não estiver vendo, cara, muita chance de Mesmo baixar. Simples Nacional, né? Mesmo simples, a gente está falando de até quase 5%, dependendo Que da isso, cara. É, porque se você está em 3,5 de ICMS quase, cara, já é 3,5 quase, quando chega as alíquotas acima. Então, se você estiver dentro desse patamar, dentro desses segmentos que eu falei, que estão sujeitos a ST ou monofásico, consegue reduzir sim. O contador sério, ele pega o XML e analisa um por um, ele não simplesmente pede o valor e declara o DAS, tá? Então, trabalho bem feito é analisar nota por nota. Ah, mas é muita nota, mas aí a gente tem robotização para isso hoje já, né? Sim. Tecnologia, né? Humanamente seria É impossível. possível, né? O cara que tem 1.000 notas lá é normal pra gente por mês, né? Você só joga lá Já e. é, nosso sistema pega. Temos sistema de captura em tempo real, 24 horas, no claro de saída. Então, tudo que você comprar e vender, a gente já sabe. No caso, se o contador pede pra. Me manda as notas de entrada aí. Na teoria não precisaria mandar, ele tem acesso a isso, né? Hoje em dia, a tecnologia é para isso. Talvez ele não quer pagar a tecnologia. Entendi. É pago, né? Então você paga por uma Entendi. ferramenta que captura, E né? vocês pagam esse. Sim, a gente paga, a gente paga. Entendi. Ou vocês são o dono. Não, não. Por enquanto não somos tecnologia, pessoal. Mas em breve. É, eu acho que a gente já respondeu isso aqui. Como a contabilidade pode me ajudar na gestão da minha empresa? Muito. Tem muita questão do BPO, a questão do. Tem a consultoria, de repente também precisa de uma consultoria de alguns meses até implantar todos os processos, depois toca sozinho, né? Uhum, Tem consultoria também constante, dá para ajudar em vários cenários aí, né? bacana. E a última aqui também já falou sobre isso. Melhor ter 5 CNPJs no Simples ou uma no lucro real forte? Patrono mais Eu de prefiro milhão. o lucro real forte. Eu também. Inclusive pro Mercado Livre, assim, nos marketplaces é melhor você ter uma conta, tipo, Platinum do que ter 5 mais ou menos, né? Sim, porque você fica ali sempre, e sem falar trabalharia, né? Que você tem É, vários estoques, várias contas vários correntes, estoques, nota de entrada que você não vai ter de tudo. tudo, e você mistura estoque. Você tem que ter realmente uma gestão muito boa, né, para gerenciar muitas empresas, né? Duas eu Sim, acho que até é possível, mas mais de duas já fica complicado. Mas é opção, né? Tem gente que prefere manter mesmo simples, porque tem outros fatores aí que impedem ele migrar de regime, né? entendi. Então é basicamente isso. Bastante relato de pessoas que estão sendo, de sellers que estão sendo multados lá principalmente no Nordeste, assim. Você tem ideia do que está acontecendo lá, o porquê disso? O que ocorre nesses estados menores, né? Como existe um menor número de contribuintes lá, a plataforma ela é uma empresa também. O pessoal não entende isso. E ela tem que prestar contas com a Receita. Então ela fala lá, Dani, você vendeu aí 200 mil. Aí vai mandar lá para a Receita. A Receita Estadual ela vai puxar da Receita Federal essa informação. E aí vai verificar suas notas fiscais. Você declarou 50. Aí te pega pela diferença.
E eles já são bonzinhos, já manda já o DAS com tudo calculado já para você. É só você pagar. Porque eles têm a informação. Tem a informação, né? então já está na base da receita. Então, tudo que você vende, por ser obrigação do marketplace declarar, ele declara. Então, é cruzado lá na receita. E os estados menores, eles pegam isso com mais facilidade. Espírito Santo também pega bastante. Os estados maiores é um pouco mais difícil, eu acho que o controle, mas isso acho que vai chegar para cá também. Então, vendeu tem que declarar. Não tem como não declarar no e-commerce, nas vendas virtuais. Tudo que você vender tem que tirar nota. Senão, uma hora vai ter problema assim com o fisco. Sim. Então é isso que está acontecendo. Perfeito. Tecnologia, né, cara? Se a gente tem, eles têm também, né? Então, Não é só pro nosso lado. sim, pro fisco também. Então tá bom, Rodrigo. Cara, prazer já ter recebido você. Espero que todo mundo tenha gostado. Nossa, a gente falou sobre diversos assuntos que tá aí no nosso meio, né? No nosso nicho. E você que segue a gente aqui, já se inscreve no canal, porque a gente vai trazer mais gente, vai falar sobre outros assuntos que também são muito relevantes aqui para o nosso mercado. E é isso. Obrigado, Rodrigo. Quer alguma consideração final? Eu que agradeço. Galera, segue esse cara aqui no Instagram, bastante coisa aqui, bem real. A vida lá não é um vendedor fake, não, tem operação real. YouTube também aí agora vai bombar esse canal aí, vai trazer bastante gente aí do mercado. Rodrigo, Parabéns, cara. Me passa aí o seu contato, seu Instagram. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todo o contato que você tiver com o Rodrigo aqui, pode procurar, mas fica à vontade, pode falar também. Pode pesquisar lá, @DRE Contábil e Contador Econ. A gente está aí para ajudar vocês aí nessa jornada do empreendedorismo aí. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Dani. Tamo junto. Tamo Valeu. junto.